Bom, Bom bom dia. dia, bom dia. Posso ir, Mauro? Bom dia. Bom. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Equipe de som. Vamos dar bom dia à equipe de som primeiro. Conseguimos. Obrigada, Sidney. Bom dia a todos. Eu sou a professora Alicia Narro, da Faculdade de Medicina, do Departamento de Psiquiatria. Agradeço muito, em nome de todos, a presença de vocês hoje aqui nesse Seminário Internacional de Narrativas em Saúde. E gostaria inicialmente de convidar para integrar a mesa o professor Márcio Amaral, vice-diretor do Instituto de Psiquiatria da casa. Professor Arthur Chaves, diretor do Núcleo de Ensino à Distância da UFRJ. Professor diretora da Escola de Enfermagem Ana Nery, UFRJ. Professor Roberto Medronho, diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Na condição de coordenadora geral do evento, passarei a palavra ao professor Roberto Medronho, the Dean of the Medical School, to represent the 4 units of UFRJ in our project, integrated project, which is besides UFRJ, which involves 7 other universities who are here represented by 1 or 2 researchers of each one. They are USP, Unesp Botucatu, Unicamp, UFBA, UNB, UERJ e a UFRJ. Vocês vão ter o prazer de ouvi-los na parte da tarde. Em seguida, a mesa de autoridades virá a mesa internacional. Com a palavra, professor Roberto Medronho. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer, verdade, uma honra estar aqui na mesa de abertura deste importantíssimo seminário. Agradeço a professora Alicia Navarro, uma queridíssima professora da nossa faculdade. Durante muito tempo coordenou a nossa Comissão de Relações Internacionais, ajudando e muito a internacionalizar a nossa faculdade, que hoje, recentemente, como todos sabem, ela acabou de assinar um convênio com a Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina, e a partir de agora, qualquer ex-aluno da UFRJ ou alunos que irão se formar terão um diploma revalidado automaticamente na Faculdade de Medicina de Lisboa e, consequentemente, poderão estar aptos a exercer a medicina em qualquer país da União Europeia. Só que o que já está acontecendo já estou recebendo várias demandas de ex-alunos da Universidade de Lisboa querendo vir para o Brasil para exercer a medicina no Brasil. Então, isso para nós nos deixou muito orgulhosos com esse seminário. E a professora Alicia foi uma grande batalhadora por essa internacionalização de nossa faculdade. E eu aproveito para apresentar meus cumprimentos efusivos à nossa diretora da Escola de Enfermagem Ana Nery, uma grande parceira nossa, professora Carla Araújo, ao professor Arthur, diretor do Núcleo de Ensino à Distância, NEAD. Temos muito o que conversar, porque país grande como esse,
a ensino à distância, para a telemedicina, para formar profissionais nos rincões desse país, nas grandes aldeias indígenas, que não há médicos, para nós vai ser uma coisa muito valiosa em termos de função social da universidade. E o nosso querido vice-diretor, representando aqui o diretor, né, professor Márcio Amaral, professor da Faculdade de Medicina, né, e nosso anfitrião, né, nesse evento internacional. Para finalizar, eu apoiei com muito entusiasmo a proposta de participar do DPEX International, porque é uma rede de narrativas, né, em que envolve profissionais de saúde e os sujeitos, né, os pacientes, para que nós possamos entender, ouvir, né, ao escutar a voz da experiência de quem está efetivamente com um determinado problema de saúde e o profissional de saúde, né, também a sua experiência ao lidar com essa problemática, né, do processo saúde, doença, cuidado. Eu acho que ele é fundamental, porque, em primeiro lugar, vai contribuir para que a nossa comunidade, a comunidade brasileira, possa ter acesso a essas experiências no âmbito internacional e no âmbito regional. O nosso país é muito diverso, né? Além disso, certamente contribuirá para uma formação mais humana dos nossos profissionais de saúde, né? Uma das nossas grandes lutas, né, professora Maria Lúcia, professor Márcio Amaral, que são docentes, né, e contribuem muito para a formação dos futuros médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, porque nós temos 4 cursos. Foi na Faculdade de Medicina que surgiu o curso de nutrição da UFRJ, foi na Faculdade de Medicina que surgiu o curso de odontologia da UFRJ, foi na Faculdade de Medicina que surgiu o curso de farmácia na UFRJ. Porque nós entendemos que a medicina sozinha não resolve os problemas da saúde e que o grande paradigma de promoção da saúde só será efetivamente vencido com o trabalho transinterdisciplinar. Nós, na nossa faculdade, procuramos, antes de tudo, formar cidadãos críticos, reflexivos, conscientes, que não aceitem qualquer ingerência, especialmente da indústria farmacêutica, que visa principalmente o lucro e não a saúde, preocupados mais com a bolsa de valores do que com a promoção da saúde, efetivamente, né? E também que nós possamos ter uma produção de conhecimento como essa que faremos nesse seminário, que seja útil ao Sistema Único de Saúde para melhorar a qualidade de vida da nossa população, em especial a mais carente. Porque aqui o ensino não é gratuito. É gratuito porque nós não pagamos diretamente, os pais, dos alunos, dos funcionários, mas é pago pelo suor dos impostos dos trabalhadores que efetivamente pagam impostos, porque os ricos só negam. Não pagam, são os que menos pagam. Então, eu sempre falo para os meus alunos, vocês têm um dever ético de devolver para a sociedade aquilo que ela investiu em vocês, especialmente para os mais necessitados, os mais vulneráveis. E certamente, um seminário como esse, um projeto como o DPEX, contribuirá em muito para que possamos cumprir com a excelência de 210 anos de formação e de história da nossa Faculdade de Medicina, possamos contribuir para que os frutos desse seminário nos ajude a melhorar cada vez mais a nossa missão, que é a de formar cidadão e produzir conhecimento útil para o Sistema Único de Saúde. Professora Alicia, parabéns. Estou muito entusiasmado e muito feliz da UFRJ e do nosso querido IPUB estar sediando esse maravilhoso evento. Conte conosco sempre. Muito obrigado. Obrigada, professor Medronho.
Agradeço as palavras do professor Medronho. Pergunto à mesa se alguma outra autoridade gostaria de acrescentar algo. Se não, eu agradeço também a compreensão de todos os diretores aqui presentes e demais autoridades para que nós possamos iniciar a programação no tempo e darmos continuidade ao evento. Muito obrigada. Dando sequência ao evento, gostaria de convidar para a mesa os 3 convidados internacionais. I would like to invite to our next table to sit with me Professor Lorraine Smith from University of Sydney, Australia. She is the chair of the DPEX International. Em seguida, gostaria de convidar Professor Rachel Krob from Wisconsin Madison, United States of America. She is the vice chair of DPEX International. And finally, but not least, Professor Mark Schlesinger from the Yale University, United States of America. Well, who will begin? Professor Mark. Dá pra andar dentro do avião, tá vendo? Mas eles seriam andar no avião e não de avião. Avião, olha. É mesmo que vocês vão conversar aqui. Eu agora tô entrando aqui. Tô entrando num curso aqui. Pode pegar o B por 2. Não dá pra pegar o B. Bom dia. I regret that our presentations cannot be in Portuguese, but we will make the theme of translating from one language to the next, from one group of people to the next, from one set of experiences to the next, the starting point for this first of what will be 3 presentations, all of which will ask the question, what can we learn from the experiences of patients? How can we use the experiences of patients to enrich our understandings of health, of illness, of healthcare, of how to deliver healthcare in a better, more meaningful way, of how to educate people in a better, more meaningful way. And these will be the themes that we will inform over the next hour and 45 minutes. Right, this is our game plan. This is the roadmap. We're going to start by asking the question, what does research on patient experience come of age? Come of age is a term we use in the US to say, when you grow up from being a child into an adult, what will you do? Research on patient experience is now about 25 years old. It is time for us to ask, what can it really do now that it is growing up? And in exploring that, we're going to come to a conclusion. I'm going to suggest to all of you that for patient experience to matter, all of us who study patient experience need to think of ourselves as translators.
translating from the world of sickness to the world of people who find it hard to think about sickness, and conveying what that meaning really is. And it is only if we are good translators, effective translators, in spite of a set of challenges we will face, because patient experience comes in multiple languages. Patient experience is challenging to translate for a variety of ways. It is only if we can overcome those challenges that we will be able to have a healthcare system in your country, in our countries, that we can be proud of, because it is a healthcare system that is actually caring in its nature. As I mentioned, patient experience research on what it means to be a patient, to move through the healthcare system, although it dates back some half century, has really taken off in the past 25 years and has really provided a set of perspectives that are potentially meaningful in the past 25 years in terms of trying to understand how we can use that experience for effective attention. Feedback here? This on? Oh. I will whisper now. Over the past 25 years, in countries like the United States, in countries around the world, the Commonwealth countries, and in Europe, Mark, they want you to speak a little louder. the spread, okay, good. It's very loud here. The spread of patient experience has become influential over the way in which we think about using healthcare and think about guiding the healthcare system. That takes a variety of different forms. First, patients in the United States, patients in Europe, are increasingly using information about patient experience that people report on surveys and that then get published or posted online to make their choices about what healthcare providers to go to, what hospitals, what doctors. In particular in the US, over the past roughly 20 years, we started measuring this in 1996. The latest data are from 2015. There has been roughly a doubling in the number of people who, when they decide to go to the doctor, when they decide to go to the hospital, make use of what other patients have said about that doctor and about that hospital to decide where to go. The second impact over the past 25 years has been that doctors are increasingly accepting the fact that their performance will be judged by what their patients say about them, by how their patients rate them on surveys, and that information is a good and meaningful way of their understanding whether they are delivering good medical care. The third change that we see in our countries is that government policymakers, those in charge of the healthcare system, are increasingly accepting that patient feedback, information from patients, ought to be used to reward doctors who score well on patient surveys so that they are incentivized. They get paid more the better their patients rate them in various ways. And that is becoming increasingly common in all these countries. So you might think, all right, we've succeeded 25 years and we've already changed the healthcare system. But if you look a little more closely, even in these countries that say that patient experience matters, even in these countries that have been most influenced by patient experience over the past quarter century, you see the changes are more on the surface rather than deep. Patients see a lot more information about doctors and hospitals,
but we're not actually sure they understand what that information means. Clinicians get a lot more feedback from their patients, but we're not actually sure they're paying very much attention to that feedback. Policymakers are paying doctors increasingly based on their patient scores, but it's not clear that clinicians or hospitals or health systems can learn enough from their patients to actually know how to do better and get paid more, get rewarded for better performance. So the success isn't quite as profound as it initially looks. And there's a reason for that, a reason that cuts across the decisions of people who are choosing doctors in hospitals, clinicians who are practicing in the healthcare system, government policymakers who are shaping the way the healthcare system looks. And that reason was identified very powerfully about 40 years ago by a writer by the name of Susan Sontag, who wrote a very powerful book that I encourage you all to read called Illness as Metaphor. Illness, in this case, she was describing the way we think about cancer. She had just had a serious episode with cancer after which she wrote the book. She publishes this book in 1978, and the most profound part of the book is captured in this quote. Illness is the night side, the dark side of life, a more onerous, harder kind of citizenship. Everyone who is born holds dual citizenship. They are citizens of the healthy life, and they are citizens of this darker, sicker life. Although we prefer the good passport, the one that takes us to hell, sooner or later, each of us is obliged, at least for a spell, to identify ourselves as citizens of that other area, of that dark area, of the land of sickness. But the reason this is so profound is that what it conveys is this deeper sense of meaning. No one actually likes to think about what it is like to be sick. Frankly, most clinicians don't like to think about what it is like to be sick. Policymakers in charge of the healthcare system don't really like to think about what it means to be sick. Certainly, average people who are healthy don't like to think about what it's like to be sick. They may have to if they're sick, if a loved one is sick, but they really don't want to. They will resist. They will try hard not to learn about this. And so if we want to have a healthcare system, if we want to have a health policy, a set of government policies that shapes healthcare in a good way, those of us who study patient experience, who try to learn from patients about what it's actually like to be ill, to receive healthcare, to recover to whatever extent we recover, it is our job to act as translators, to convey knowledge from the land of the sick back to the land of the healthy, so that people in that second land, that lighter land, in Susan Sontag's metaphor, can come to learn what it's like about the place they all will eventually have to inhabit. That's not necessarily easy. Being an effective translator of patient experience is challenging, and it's challenging for a variety of reasons. First, how we learn about patient experience comes in multiple forms. We're going to identify 4 different languages of patient experience, each of which characterize patient experience in different ways, and each of which requires different kinds of translation to bring that back to the land of the healthy. If we try to do all 4 at once, it's cacophony. It's people sounding very different and talking across each other, and it's just confusing. So we have to think about how to harness those 4 different languages so they can speak in a more coherent way. But that's not the only challenge. We're going to look at 3 additional challenges about what makes translating patient experience, what makes translating experience of those who are sick, those who have lost their healthy state,
into the world of the healthy so they can fully understand. As I mentioned, there are 4 ways over the past 25 years that we've learned how to study what it's like to be a patient, what it is like to be sick, what it is like to receive health care. The first of these ways we will refer to as countable experiences. Surveys that ask people, when you went to the doctor, were you treated well? Did the doctor listen to you? Did the doctor pay attention to you? Were the staff nice to you? And then count up how many people said they were treated well, how many people were treated badly. So countable patient experience is quantifiable. It is countable. The more the good you have, the better you're doing. The more the bad you have, the worse you are doing. Accountability is a good thing. But counting things up, counting up how people answer specific fixed questions, captures only a tiny slice of what it is like to live in the land of people who are sick. And so it is useful, it is concrete, but it is also very narrow. So, the second kind of experience, what we will call sentinel experience. Sentinel meaning experiences that identify bad things that are about to happen so we can keep them from happening. Prevent things like medical errors or safety events that create dangers for patients when they're in the healthcare system. Rachel and I have a colleague named Naomi Bardock, who's at the University of California, San Francisco in California in the United States. And she's done this very interesting project whereby Naomi is a pediatrician who studies children's hospitalizations. So she developed this little app you can put on a phone. In particular, you can put on the phone of parents when their children go into the hospital. At 2 o'clock every afternoon, turns out when you have a kid in the hospital, 2 o'clock is a really slow time. Everyone's napping. I don't know, but for some reason, 2 o'clock, nothing ever happens in a children's hospital. At 2 o'clock, everyone who has this app get a little message on their phone. And it says, in the past 24 hours, did you see anything that made you fear for the safety of your child? Very simple question. Just write in, yes, no, if yes, what was it? Interestingly, in this study, it's a very preliminary study, there were 250 families that participated. Roughly half of them identified something they thought was threatening the safety of their child. When Naomi then took that to the doctors who were in charge of the child's care, half of those things that the parents identified as dangerous, the doctor said, oh yeah, that really was dangerous. So they identified about 75 to 80 safety events that were dangerous to the child. Only 2% of those had been identified by the doctors prior to hearing this information. In other words, simply asking parents, they're not trained, they're simply sitting there with their child to tell what's going on, allows you to identify a massive number of things that are potentially dangerous. And once you identify them, you can head them off. You can reduce the risk that the child is facing. Third kind of measurement, trying to measure a representative set of patient experiences. That is, a set of patient experiences that represents people with less education, people with more education, people with high income, people with low income, people with severe illness, people with mild illness. In other words, that tells the story of what it's like to be a patient across the full range of patient experiences. Now, to do that, you have to have a way of sampling people, that ensures that everyone participates in a relatively even way. So everyone has the opportunity to give voice to their experience. In
the US, in the UK, to a lesser extent in some of the other Commonwealth countries, millions and millions of dollars are devoted for people who go to a particular doctor's office. The problem with those surveys, even though there's an immense amount of resources invested in them, even though they get a pretty representative sample of responses, is they're the countable kinds of surveys. They're the surveys that say, did the doctor treat you well? Did the doctor listen to you? So they give you feedback, but you don't actually know very much about what happened. And so what I and a team of researchers, including Rachel, have done is to develop a new way of adding on to those patient experience surveys a set of open-ended questions so that patients can describe their experiences in their own words. So about 3 years ago, we described this approach, which we call a narrative elicitation protocol. I know that's a lot of words. NEP is how we shorten it. And we've developed this protocol. We've shown that people can respond to it, whether they're higher or lower education. It simply asks a series of 5 open-ended questions to help people tell their story. And just last week, we published the results from what we learned from using this protocol in a representative cross-section population in the US. What we discovered is that when you ask people about their health care in this way, about 70% of the time, they say something. The things they write in those open-ended questions have actionable implications. That is, they're things that can be used to make health care better. 70%, 70. That is a lot of new information about how to improve health care. Finally, the last set of learning from patient experience, what we will call reflective patient experience. The surveys I just described to you, kind of open-ended questions you build into large-scale patient experience surveys, are great for learning about what happened to people, for having people recount their experiences, recount the events, recount what it was like to go to a particular doctor or a particular hospital. But they're not very good at figuring out how either the illness or the health care around that illness has affected people's lives. They're too shallow. They don't ask people to probe deeply enough. They take 5 minutes with people. To get really reflective answers, to probe, to understand how illness affects people's lives in deeper ways, you need to be able to sit with them for a long period of time. You need to be able to hear their story in a way they want to tell it. You need to be able to probe, to ask questions about it. You need to interact in a way that patient surveys cannot do. Fortunately, we have a very good method for doing that. And it's associated with what's known as the DIPEX, D-I-P-E-X, research method. Now, DIPEX was a technique that was born in the United Kingdom at the University of Oxford about 20 years ago. It has now spread to an international consortium of 13 different countries, about to be 14 because Brazil's about to join. So welcome to the club. What DIPEX does is the following. It takes for any given condition or set of health-related circumstances, it does long 1 hour, 2 hour, as much as 3 hour interviews with people about their experiences with that illness and with the health care associated with it. It videotapes those interviews, and then it rigorously analyzes what it was they replied as they described their experiences and what commonalities and variation there was in that sample of 40 to 50 people. Then, this is the crucial part, it then goes up on a public website.
that anyone can access for free, no charge. You can go on and learn about it. What you see on this screen right now is the first module that we did in the United States. It's for young adults with depression. It took the experiences of about 40 different respondents. It analyzed the interviews. It identified a set of different themes. The themes are what you see kind of, sorry, let's move, listed here at the left. There's actually 40, there's about 35 of these if you could go all the way down. And it allows you to sort through those experiences and learn from them. On each page, you get to see video clips of people talking about what each of those themes are like in their own words, seeing them with your own face, because you can see their videos. You can sort through them. You can look through them. You can understand the themes in a very personal way. Or you can go on the website and look for people who sound like you, people who are like you in terms of what they look for in healthcare, people who are like you in terms of what their health problems are. And you can find the people, and you could sort through the videos based on the people you most identify with. So it is an interactive website that can be used in a variety of different ways to go deep into what it means to have a particular health condition and to receive treatment for that condition. All right, so when you add those all up, we got lots of ways of learning from things. We can count them, look for things that are risky and try to head them off. We can try to get a representative picture from a lot of people of what their healthcare looks like, or we can go deep with a smaller number of people. All of those are valuable forms of patient experience. And depending on which audience we're speaking to, if we're trying to influence clinicians, if we're trying to influence policymakers, if we try to inform family of people who are newly sick, we're going to want a different balance of those different forms of patient experience. Precisely because there are all these different ways of learning from patients, all these different languages of patient experience, they can also work at cross-cutting purposes in ways that can be challenging. So now let me just briefly explore those challenges. At their heart is a very simple recognition, which is best captured by the American poet Robert Frost when he said, "Poetry is what gets lost in translation. The heart is what gets lost in translation. The meaning of emotions, the feel of what an experience is like." And that becomes one of the biggest challenges in conveying patient experience. If you simply count experiences and you say 35% of people had a good experience with this doctor or 85% had a bad experience, you're telling people something, but you're not telling people the heart of what it is like to go see that doctor. So it is very easy to reduce our language of patient experience into language that is so bereft of emotion, we lose the thing we most care about when we go to the doctor or go to the hospital, when we seek care for various kinds of illness. Second, when we have all these languages of patient experience, the countable language of patient experience, and the very detailed, worded representation of patient experience, those different languages of patient experience, they compete with one another. And one of the things that we know, those of us who live in academics, one of the things we know is that typically it is the countable forms, it is the empirical forms that can be added up that tend to get greater primacy, because they're seen as more rigorous, they're seen as more sophisticated. You can apply statistical methods to them in various ways. And as a result, the more qualitative forms, the word-based forms, the forms that are most likely to contain the heartfulness of what patient experience is like, those things often lose out in the competition for journal space or in the competition for what things pay attention to, or why academics get promoted,
or any of the other incentives that exist in doing research to better understand patients. So, because we, again, the research team that Rachel and I work on, care so much about this, we have set out to try to rectify this. So what we've begun doing is publishing a series of articles, starting with this sounding board. It's a commentary in a journal called the New England Journal of Medicine, which is a big deal in the clinical world. Not a clinician, you probably never heard of it. Trust me, it's a big deal in the clinical world. What we sought to do is exactly what the title of the article said. We're trying to get people to recognize that qualitative research, research involving narratives, can be every bit as rigorous as quantitative research. Now, qualitative researchers have always known that. We're not trying to convince them. They go about their job in a rigorous way. But most audiences don't understand that. They see qualitative research as just telling stories. They don't get the rigor. They don't understand this. And so we are on a mission to translate the rigor of narrative, to translate the rigor of studying people's words and the meanings that can be constructed from them in a way that is clearly and transparently rigorous and reproducible for people from outside the field, so that people will give equal credence to those qualitative results. Second, it is very easy in trying to present patient experience in various ways to various audiences for those forms of patient representation to be captured by various interests who may not actually have patients at heart. In the United States, for example, the domain of understanding patient experience is often linked to advisory boards on which patients of various sorts sit as advisors. In many cases, those advisors are drawn from disease advocacy groups, groups that are set up to represent people who have a particular health problem. The problem with that is that most of those disease advocacy groups are heavily financed by the pharmaceutical industry or other parts of the biomedical industry. And even if they don't explicitly become biased by that, it is hard not to be implicitly biased, hard not to give preference to medicine over talking or treatment over caring. It's hard not to skew what you think is important in healthcare into more concrete terms. Third, when you have all these forms of patient experience, remember the 4 different languages we talked about before, and you try to bring those back to the healthcare system, you are bringing them back to people, clinicians, practice administrators, hospital administrators, people who administer whole health systems. You are bringing those back to people who are really busy, who have lots of things on their mind, who are trying to treat patients so they get better. And you're saying, well, listen to your patients. Well, it's way easier to listen to patients if you just have to count up the number of happy patients and compare them to the number of unhappy. If you just get the mean score on the satisfaction survey. That is so simple, it takes you 5 seconds, you're done. That's not really what's going to improve healthcare. What's really going to improve healthcare is listening to what patients say about healthcare, listening to what patients say about it, but that takes time. And time is a precious commodity among the very decision makers we're trying to influence. And we need to give those same busy decision makers the tools to help them process narrative information, word-based feedback, in a way that can make that a little more efficient and coherent. All right, why do we do this? We do this, we emphasize all these forms of patient experience, particularly the qualitative ones, particularly the narrative-based ones, because we think it can make a difference in healthcare and health and society more broadly. In particular, it's useful to think about the following.
Last of our quotes from literature, the Nobel-winning Portuguese novelist José Saramago, who made the following claim: writers make national literature, translators make universal literature. In other words, when we translate, it's the only time we have the potential to recognize the commonalities that we all have. The commonalities that cross boundaries between countries, the commonalities that cross languages, the commonalities that cross from one medical condition to another, the commonalities that cut across race and class and education. There are differences as well, but if we are going to move to a better healthcare system, we have to recognize the elements that are universal in it, the things that we all care about and can be passionate about. And that will only work if we can effectively translate how healthcare feels to people when they are experiencing it. That will then take, we predict, 3 specific forms of benefits. First, what we'll call preserving humane care. When you listen to patients who go to the doctor and you identify the patients who have the happiest relationships with their doctors or their nurses or their nurse practitioners or their physician assistants, doesn't matter which clinicians. The ones who are happiest with their healthcare professionals who they treat them are the ones who have the time to talk, to have conversations, to have engagement with, not to be treated as an object, not to be rushed through the system, to be seen as a person. You don't get that from the patient satisfaction scores. You can only get that from hearing from what people say it is like to get care. Faster. Yep. Second, making the healthcare system responsive to patients also depends on the capacity to listen to patient experience. The example I gave you from Naomi Bardock, the kind of app that worked inside the Children's Hospital, that's a way of being able to hear from patients, or in this case, the parents of patients, in real time. So you can identify when things are going wrong and correct them quickly before bad things happen from that. Finally, and maybe most counterintuitively, whoops, here. Be going backwards rather than forwards. Sorry about that. Get there. We'll get there. Here it comes. All right. Finally. Oh, crap. All right. Well, maybe, or maybe it's just gone wild. 1 second. We'll take control of this little thing here. Oh, it's slow. That's the problem. You have to wait a second. Okay, now I'm not touching it. Oh, dang. All right, one more time. I'm watching this screen this time to see if I can see it better. All right, one more. All right. Yes, it's staying. All right. Most counterintuitively, we actually believe that talking to patients, listening to patients, hearing what patient is like, and feeding back that information can not just improve the care of patients, but can actually improve the quality of experience for those who are treating them. In the US, I think in Australia, certainly in many parts of Europe, there is a phenomena that is increasingly labeled something called clinician burnout. That is, when practice conditions are so hard for clinicians, they literally give up on their profession. It's too hard, too stressful, not enough positive reinforcement, not enough resources, not enough time to really, all these things that make it really hard to be a good clinician. And that's endemic across all different countries. Here's the thing. When you listen to patient feedback about their clinicians, again, it doesn't matter what particular profession, nurses, physician assistants, physicians, what you hear, and this is a universal proposition that cuts across countries, it cuts across conditions, it cuts across care delivery settings.
80% of the feedback you get is positive. 80% of the time, patients say, oh, my doctor is a wonderful doctor, or my nurse is the best nurse I have ever had. Indeed, even most of the time when people have negative things to say about their healthcare, they will say, my doctor's usually good, but this time he really screwed up. Or my nurse is usually good, but this time she was a little rushed on things, right? So even the negative commentary often comes in the context of positive feedback. And when we have given this kind of information back to clinicians, not only are they surprised, because no one ever tells them any positive things, but they realize they are doing this for a set of people who are grateful for what they are doing. And that, we believe, is the biggest antidote to burnout you can possibly imagine. In conclusion, what brings about change in healthcare? Is it new technologies, big medical equipment, and the like? Some. Is it new knowledge, genetic underpinnings, things like that? Some. Is it what in our countries we would call personalized medicine, the ability to adapt particular types of treatment to particular individual characteristics of a person's biology or social context or other factors around them? Some. But arguably in the end, what will make healthcare the most different, what will bring about the greatest change in healthcare is one simple thing: simply listening to patients. Thank you. Thank you, Mark, Professor Mark. Now we will listen to Professor Lorraine Smith. Eles estão perguntando se vocês preferem fazer alguma pergunta entre as falas ou deixamos as perguntas para o final. Em outras palavras, alguém quer fazer alguma pergunta agora? Eu estou aqui para ajudar, se for o caso. Deixa para o final? Então deixa para o final. So the questions will be at the end. So please, Lorraine, do you have your microphone? The presentation, Otávio. I won't take what to do. All right, good to know. Good to know. Definitions. Almost like my highest aspiration. Tanya, is there any way to lower the lights? Okay, hola, good morning everybody. It's very nice to be here. My name is Lorraine Smith and I'm from the University of Sydney in Australia. And my presentation today is a little different to Mark's. Mark has talked to you about the richness and the value that we can get from patient experiences and how that can inform our clinical practice and policy. What I'm going to talk to you about is to give you an example of using patient experiences in university education.
I should just say that with what I've done with my slides to add a little bit of interest, visual interest, is I've included some photographs that I've taken of my travels around Australia. Australia is a very big country like Brazil, and Australia has deserts and mountains and coral reefs and forests. So I've tried to include some photographs of my travels over the years in some of these slides. And maybe you will come to us, it might inspire you to come to Australia sometime. Okay, so as I said, I'm going to take you through an example of a project that we implemented at Sydney University last year, and it was so successful we're repeating it this year, and that is incorporating patient experiences into university curriculum. As Mark explained, we have 13 member countries and soon to be 14 member countries of DIPEX International. And so what I wanted to do was to be able to use the patient experiences of the work that we have done as an international group of researchers in the education of our university students at Sydney University. But before I do that, I would just like to very briefly take you through a short summary of the activities that some of our other member countries have engaged in when it comes to using patient experiences in educational settings. So in Canada, one of our member countries is Canada, and they have used what we call catalyst films. In other words, a short film representing patient experiences from the research that we have conducted. And Canada has used catalyst films in teaching sessions about how to conduct qualitative research. In Germany, they've used their DIPEX website in a bachelor course, so an undergraduate degree, in rehabilitation psychology. In Japan, they've used patient stories for the education of nursing students in nursing informatics, oncology nursing, hospital staff training, and tutorial education of clinical lab technologists and courses in medical schools. So our colleagues in Japan have been using patient experiences quite extensively in university education settings. In South Korea, second-year pre-medical students in a community medicine course, they've used patient experiences to try and allow or enable their students to understand the differences between patient and health professional perspectives about the illness experience. In the Netherlands, they've developed an educational seminar based on their research on patient experiences for lecturers at the University Medical Center of Groningen. And in Spain, they have been teaching communication skills to second-year undergraduate medical students about what patients and caregivers value about healthcare professionals and how they should work. And then finally, in the USA, and Rachel is going to be talking about this in more detail when I finish my presentation, in their medical school curriculum, they have adapted their module on young people's experiences of depression, and it's actually been integrated into their permanent curriculum. And very pleasingly, they've had a manuscript accepted for publication on the impact of that curriculum on medical students, and I think that's what Rachel's going to be talking about today. So that's just a very
brief summary of some of the activities that our DIPEX international colleagues have been engaging in terms of educational uses of patient experiences. And what I'm going to do now is take you through in more detail about what we've done in Australia, how we've used Australian as well as UK research experiences, patient experiences, for our education in the university. So these are what we call industry and community project units. And so they're a standard subject or unit of study. You may call that something a little different in Brazil, but it's a 13-week-long semester, and it's a subject that students can study, which counts towards their degree. And these are truly multidisciplinary, team-based project units. And when I say multidisciplinary, I don't just mean all the different disciplines in the healthcare field. I'm talking about as many different disciplines that you could possibly imagine. We give our students the opportunity to study this unit. And the goal is that students work over the semester on a real-world problem for an industry partner. And that industry partner could be anyone from a bank to a hospital or an art gallery. And so in this case, the industry partner was DIPEX International. So this international consortia of qualitative researchers researching patient experiences. And so from a curriculum point of view, what the students have to do is meet with the industry partner, work on the brief or the question that the partner has put to the students, and the students have to complete assessment tasks as they would with any unit of study or subject that they're studying. So in this case, the students have to work in groups and submit a project plan, a project report based on their findings that address the question that the industry partner has put to them. They give a presentation to the industry partner, and they also have an individual reflection that they have to complete, which asks the individual students to reflect on how they've been able to bring their own disciplinary expertise to that particular problem. So as I've said, these student groups are truly interdisciplinary. We have students studying science, law, philosophy, medicine, music, engineering, a very, very wide range of disciplinary backgrounds. And we put them into groups so that they're all mixed up. So you have a range of disciplines within each student group. And that each group works on the problem that the industry partner has given them. We also have a number of international students who enrol in this particular subject. And we've had students from Canada and the US and yes, from Brazil. Wonderful, wonderful students from Brazil, very engaged, very friendly, great team players. As well as students from Asian countries such as Singapore. So this photograph here is of the group of students and the project supervisor from last year. So here's the project supervisor. This was a consultant project manager. Here I am as representing the industry partner, and then all the other students are the students who have enrolled in this unit of study. And so we had 3 teams of students, and they each worked on the brief that we gave to them to work on. And I might just go back a slide.
if I can. Must be on the one before. Yes. So I forgot to say, this is the This is the question that we gave them to work on for the semester. How can we use patient experiences in healthcare delivery and the education of our future healthcare professionals? So this was a very broad question, and that's what we ask our industry partners to do, to set a very broad question, because then if you've got a number of groups of students working on that question, they can each carve off or select an aspect of that question to work on. So because we had 3 groups in this particular unit of study, we had, they each developed their own project to address part of that brief that we gave them. So the first group wanted to look at assessing cultural competence within healthcare delivery using patient experiences and investigating our DIPEX websites to see to what extent did we actually address or were aspects of cultural competence evident in patient experiences. The second group looked at what they called bridging the gap. So the use of patient experience data by health professionals. In other words, they looked at our websites to see how much they were used by health professionals to inform their clinical practice. And then the third group looked at using patient experiences in the education of future healthcare professionals. During the semester, we have a point about midway where we have where the project supervisors, so the academic who is supervising these students, organises what we call an expert panel. And this occurs about halfway through the semester, where the students can meet with these experts and pitch their preliminary ideas about how they think they're going to address that particular problem for the industry partner. And that way they can get feedback from the industry partner to make sure they're on the right track that meets the needs of the industry partner. So we organised a group of people to come in and join the expert panel, and we had in the room with the students, we had a consultant project manager, some expert health professionals and librarians, research librarians, but we also were able to organise to get online through Zoom some of our DIPEX colleagues from around the world. So we had a colleague of mine from Australia, she was in Melbourne. We had Christine Holmberg from DIPEX Germany, Martina Bruning from DIPEX Germany, and Rika Sato from DIPEX Japan. And so the students were really excited to have these international industry partners online that they could put their, present their pitch to get feedback on. So the first group, as I said, looked at assessing cultural competence in healthcare delivery. And what they did was they looked at all the different models that measure cultural competence, which is about assessing people's attitudes and beliefs and behaviours that are respectful of different cultures. And so they mapped various models of cultural competence across a range of DIPEX projects on patient experiences. And what they found was 3 commonalities across DIPEX modules that reflected key issues around cultural competence. And that was, they noticed that there was an emphasis on empathy, so being able to identify with patient experiences, communication,
and trust. And so as an industry partner, we found that very interesting, that there was evidence in our DIPEX modules that as researchers, we had explored these areas around empathy and communication and trust as part of our research. The next group, the second group, looked at using patient experience data by health professionals. So this group were interested to know to what extent are our websites used by health professionals to inform their practice. And what they looked at, the DIPEX UK website, because it's the largest site. Our DIPEX colleagues in the UK have conducted over 100 projects looking at patient experiences, covering over 100 different conditions. So it's a very big site. And what the students found was that there was actually very little use or traffic. They looked at the analytics of the UK website. There was very little traffic to the website for work purposes. In other words, it was mostly being accessed by members of the public. They also discovered, when they went looking at the website, when they went looking for material that would be of interest to health professionals, they found that very hard to find. So again, as an industry partner, we found that very interesting and very useful. And what they recommended was that perhaps there could be dedicated pages to health professionals on the website. So it would be easier for health professionals to access information relevant to them about patient experiences. And they also gave a series of recommendations around the marketing of how marketing of health professional pages could increase the traffic to this particular website. So we were really encouraged by these the findings of these two student groups, because it was giving us as the industry partner really useful feedback on the work that we do. But importantly, this was also a really good learning experience for our university students. Then the final group were looking at how to use patient experiences in the education of our future health professionals. And so this group of students talked to a lot of health professionals, they talked to academics, they talked to students, and they conducted a survey. They interviewed these different groups of people, and their conclusions were that patient experiences are not well utilised in healthcare delivery. And that's what, as an industry partner, that's what we thought. So it was very good to get this, to have this idea of ours confirmed by these students. And what they proposed was what we call at Sydney University an open learning environment learning module for healthcare students. So these students actually developed a module, a teaching and learning module that has a combination of online and face-to-face sessions that could be embedded into a range of healthcare curricula. And they even mocked up pages of suggested activities and content, learning content for students who could enrol in this OLE. And they thought that reflective tasks were an important part of that learning environment as well. On the strength of what this particular group of students developed for us as an industry partner, we at Sydney University are actually going to seek funding from our university to create an open learning environment module based on or using the findings of these students, which we think is really exciting, because that shows it's like a co-design of university learning. It's not just being designed by academics,
but it's also been designed by students who have a much better idea of what sorts of learning activities would appeal to them. You know, as academics, we're experts in our field, but I think we can learn a lot from our students about what would be an engaging methods of learning for them. Okay, so, whoops, I'll go back. That just took a moment to load because there's a video embedded in this slide which I'm hoping we might be able to play. So we, at the end of semester presentations given by these students, I asked them what did they learn from having done this semester-long module on working on the problem. And so I'm going to try and play it from here. I'm not sure if it's going to work. No, I think it looks like it might be playing now, but I'm not sure if that can actually be done from the back. Patient care starter that really needs to be utilised because it is such a valuable resource, and especially Can we start viewing again? it as a source speaker, which I would argue it is, is just like there is a gap in education for that, and I think that sort of showing that it is a valuable resource and that it can be utilised and is a very useful tool to be utilised is something that really needs to be looked into. He delivered it was really interesting and insightful, especially from someone that I've always valued health and I want to be in the health field. And seeing this, I was quite shocked at some of the things and going, I never even thought about that in terms of the patient perspective. So I think it's been really valuable as a learning tool for somebody who wants to be in the health field too. They're going to restart, I think. Okay, that's fine. So it was probably hard to hear most of that, but maybe you caught the last bit from the woman student who was talking about what she got out of this experience over the semester. And she was saying that she is training to be a healthcare professional, and she'd actually not thought about taking notice or listening to or reflecting on patient experiences. And having done this subject as part of her degree, she's realised that there's so much value to be had from understanding and trying to learn more about the patient experience. So from the patient's perspective rather than from the health professional's perspective. So we found that very encouraging, that these students enjoyed the semester-long work. They had to work together as a team, and what they also enjoyed and learned a lot about was how to use patient experiences. So it was a very valuable exercise for them. So just to conclude,
I think most of us would agree that students are very creative, they're very inventive, and they're an underutilised source of ideas and participation in how we develop curricula to educate them. These students were undergraduates. They were only about 21 years old, but they came up with so many useful recommendations for us as an industry partner, and they performed extremely well academically in this unit of study. They came up with usable ideas for us as an industry partner to move forward on. We're repeating this subject this year, and with DIPEX International as an industry partner again. And we're also thinking about potentially expanding this industry and community project unit model into other forms of education. For example, a 4-week intensive where we have students who spend a couple of weeks in Sydney and then they travel overseas to an industry partner and actually spend time with the partner overseas. We're also thinking about partnering with some of our DIPEX International affiliated universities so that we can expand the reach of DIPEX based patient experiences into university education. So that concludes my presentation. I understand there will be questions at the end of after Rachel's presentation. So I'd just like to thank you very much for your attention. Good morning, everybody. So nice to see you, and I feel so lucky that when I look out at this audience of people from Brazil, I see so many people who are my friends already from the week that we have spent here talking about narratives. So this has been a wonderful week, and it's terrific to see such a big group of people who are moving this forward. We're going to give another example, as Lorraine mentioned, of using patient narratives in education, in this case for medical students at my university, which is the University of Wisconsin-Madison. But I do want to mention that we had hoped to have a little bit of a more well-rounded panel and have our colleague from DIPEX Canada join us, and she was planning to talk about using narratives more around decision making. She and her colleagues in Canada had developed an app, a phone app, kind of like the one Mark described from the US, but it was using the narratives to help people with breast cancer who were facing treatment decisions and going through their own journey. So we had a broader range of applications, and I think all of us have used narratives in other ways. So when we get to the question and answer period, or if you see us through the day, you can ask us about other things as well. But for the moment, I'm going to dive deep and tell you about a course that we have developed and the process of piloting it and trying to understand what its impact was. And then now this is just part of our regular curriculum for third-year medical students at the University of Wisconsin-Madison. So the reason, can you guys hear okay? Okay. The reason we developed this is that
while it may be optimal to have interaction, direct interaction in the classroom as well as in the clinic for people who are training to be clinicians, it's hard to get a lot of patients into the classroom. People are busy. It's hard to do the logistics. And if you can get people, which is very valuable, and we still do that, my center, the Center for Patient Partnerships, often the patients who work in our center go and teach medical students directly. But it's hard to get a big perspective. You get the perspective of the people who go. And so we were looking at ways to get that more representative view that Mark talked about, the variety as well as the themes that people are experiencing, so that clinical folks in training could really appreciate that. And we were lucky to get some funding from a foundation that invests in medical education in our country, and then we got our university to match that with some in-kind resources so that we could launch this project. And I just want to mention that everything I'm going to talk about today is forthcoming in this publication, which is accepted at Academic Medicine, but not out yet. So keep an eye out for that, and we want to acknowledge them for publishing this. So the shape of our curriculum, what we did was a 3-hour online curriculum, and I know from the posters out there that some of you are working in an online format as well. We embedded the narratives that we had elicited and synthesized and put together in our DIPEX USA website. So we already had an online module for DIPEX that had 350 video, audio, and text clips from 40 interviews we had done with young adults about depression. And we used that as the basis of an online curriculum for medical students. And we also met with them after they had gone through that curriculum for 1 hour, myself and my partner on this, one of the partners on this project. And we divided folks into experimental measurement. I'll talk more about that in a sec. Our goals with the curriculum were to enhance knowledge, but really that knowledge where your head and your heart comes together, knowledge about depression. We wanted to see if we could increase empathy, because in the 3rd year of medical school, I don't know what it's like here, but it is a known fact in the US that people come to their clinical education so excited to be of use and to help, and that by about the 3rd year, they are much more cynical, they are tired, they are beaten down, and that empathetic and generous urge that brought them to medical school is at a low. So that's partly why we placed the curriculum there, and partly why we focused on empathy. Also because mental illness is still very stigmatized and is something that people feel shame about in the US, we wanted to focus on stigma, and we wanted to see if we could help people develop their clinical practice in some new and important ways, right as they were going out to start being in direct contact with patients in that 3rd year. So how do we go about this? It was a pilot curriculum that was also a research study. Now it's just a curriculum, but we did focus on measurement because we aspired not just to do something really useful for the medical students in our university, but to have something other people could replicate. And that is starting to happen now. I'll tell you a little bit more about that at the end. So we did a mixed methods study. I'm going to focus mostly on the qualitative results. Mark actually joined our team at the end to help us with some of our statistical analysis. So I'll refer to those, but I don't have the analyses in the slides here. And what we did with the medical students was there's a very natural opportunity because they come in cohorts
rotating through primary care. This curriculum was part of the primary care clerkship. And there were 6 groups anyway, and they were randomly assigned. And we partnered with the medical educators who run that clerkship, and we did the first cohort, we piloted the curriculum and the instruments we were using for measurement, and we interviewed the students so they could help us make the study better. And then we had 2 groups that got the 3-hour curriculum and the 1-hour intervention on top of what was already in the curriculum about depression. There was plenty, and on top of seeing students in the clinic who are depressed, which happened for all of them. And then there was another group that did not get the 3-hour curriculum. We didn't have a different proxy. We just compared this enhancement to the curriculum, not enhancement. And for all the groups, we did a survey at the beginning that had the Jefferson Empathy Scale, a validated instrument, and a depression stigma scale, also validated. And then we had a bunch of qualitative questions, both in the pre-survey and the post-survey. So we had pre and post information for both the control groups and the experimental groups. The online curriculum sent people to our website. And remember, Mark showed you how the topics are along the side. So we have a lot of topics in the depression module. We picked ones that we thought would be the most useful for the medical students. And we also had them go to particular people. And remember, Mark showed you that slide with the pictures of people, and really spend time with particular people who they could choose which people they wanted to spend time with on the site. And so we, in the curriculum, sent people to the public website. But we did it with some scaffolding. And, Lorraine talked about how the students said, well, maybe professionals and students aren't using this enough. This is a way, these kinds of websites, it's the raw material is there. You can build anything around it in any way. And in this case, we built this online curriculum, and it was based a lot on reflection, having them exposed to these videotapes of narratives, and then having them reflect. And I'm going to tell you, we did 5. I just have 4 here because I was worried about time. But in the beginning, the first reflection was to have them sort of write about and reflect on what they knew already. What are some aspects of experience with depression? Maybe you or a friend or a family member or a coworker, what do you already know coming in to get them to start thinking about this? Usually felt a lot like it was like a nice, comfortable numbness afterwards. Let me just go back. Well, that was great. Okay, so now we know that these clips play directly. So what I'm going to do is play just a couple of the clips that are among the many, many clips that the students encountered of people who we interviewed about their experiences with depression, talking about those experiences, so that you can have a very small bit of the kind of experience that the students had. But I do want to preface showing you these clips by saying that we don't have them watch just the one clip, but we had much more time with them. I have about 20 minutes with you. We had a lot of hours with them, and then they spent many more hours on the website. So here's just a sample so you can get a feel for the kind of material when we started exposing them to signs and symptoms and the feel of depression, the kind of narrative that they would hear. So here's Leanna talking about what depression feels like to her. Usually felt a lot like it was like a nice, comfortable numbness afterwards. Of just like how I would think like someone who's like on hard drugs, like heroin, would feel like just like a calm. Nothing can affect me now. Like now I can actually just go through my day like a cement block. Mm-hmm. And that's terrible because that numbness from the depression is something else in itself, honestly. The numbness is like the scariest thing that I think my friends and family have witnessed with me. It's just that
literally where is she, because that's her body, but that's not her. So the second reflection, after the students had spent time with many of these narratives of people talking about their different experiences of feeling depressed, we asked them to think about what surprised or struck them, because these are third-year medical students and depression is a very common condition, so they already knew a lot. We wanted to challenge them to reflect on what they might not have already known, and many of them had surprises with the narratives. I'll tell you what the students responded to some of these reflections when I'm done walking you through what they were. Probably the biggest subset in the curriculum, the biggest focus was around listening and the value of being a listener. And I suggest to you that these videos are very good precisely because they're not interactive, right? The students are interacting directly with patients, and that's tremendous. But what you get when you listen, our hypothesis would be something else. What do you do when you can't act? What do you notice when you try to listen, when you are not in charge and you are not taking action? And then how might that translate to what you do as a clinician? So we had them listen and we asked them questions like, what are situations that distract you? What do you notice? We also gave them permission. These are, some of them are 2 or 3 minute clips. There are many of them. I know in Brazil, 2 or 3 minutes might not be a lot of time. In the United States, to ask somebody to just sit and listen over and over like that and not rush ahead, it takes an act of quieting. And so we gave them permission from the outset. We know you'll be distracted. We know you'll start thinking about other things. We know you're going to have your own response that will make it hard for you to remain outward. We gave them that permission. It stunted my growth. And then we exposed them to some more clips, and here is again just one of them. Some of you have heard this already, but here's Pete in one of the topic summaries that the students explored when they were practicing their listening. It stunted my growth. Yeah. Absolutely. It's stunted my growth on all fronts. My self-esteem, the confidence that I have in my ability to do things. My reactions towards things. Now I'm a person that I would really care to tell someone the truth. I would really, if they didn't believe me, I would make an effort to show them that I'm telling them the truth and to make them see that what I'm doing is genuine, and now I really don't care. I don't really when I act selfish, I feel justified by it because I've been hurt so many times. I need to do me. I need to take care of myself. I need to show love to myself because no one else will. And there's a very primitive way of thinking. It's stunted my growth in so many ways because I feel at my age, at 25 right now, I could have been greater. And it's only stunted me because it made me believe that I couldn't. Genuinely believe that I couldn't. See there some of what we were hoping for medical students to experience, like a very long pause where there's nothing you can do. You can't rush this guy through his story, but maybe you
shouldn't rush in the clinic either, if you can help it. So we exposed them to that. We had them also explore the biographies and visit the people on the website. And we asked them again to think about judgments and distractions and write a reflection. We had them explore the part of the website where we talked about what it means to go public with depression and the struggles that people had with that. And we asked them to focus on the range of experiences and coping strategies, because there's theme and there's variation. And part of what we wanted to teach was there's not just one way. And then the fifth reflection, which I don't have on here, we asked them to think about what they had learned from patients that might be useful to them in clinical practice. They did the 5 reflections. And then we did an analysis, both of their reflection data, which I don't have here. Our first paper was really on the pre and post surveys, but we did work a lot with their reflections, and that will be our next paper coming out. And we looked at changes using our mixed methods, and there were no baseline socio-demographic differences among the groups. So we felt a sense of confidence. Oops, okay, this is very hard to see. But basically, our first finding that I want to point out to you is that both groups had this problem-based learning case for depression. And both groups said, amazingly, 43% of them said, yeah, that was useful to me. Both groups, 93% said, it was useful to me to see patients in clinics. And in the experimental group where they did this curriculum, 91%, so almost the same percentage, said it was useful to see the patients in clinics, said it was useful for me to engage with these narratives. So the narratives online performed almost as well, just about equivalent to seeing live patients in the clinic, and twice as well as other ways, a simulation, a made-up case that was already in the curriculum. And that's the kind of curriculum that we have in general. So we were stunned by that. We also found statistically significant changes in empathy for the group that had the curriculum versus the control group, particularly for people whose empathy was low in the pre-test. And Mark helped us really do a great analysis. And I want to spend just a minute with you talking about the pathways that we found based on descriptions the students gave us, took people back towards more empathy. So one of them was this idea of listening, this experience of listening instead of just hearing. So for example, one student said, I found myself agreeing with him, but not really listening to the rest of what he had to say in depth. I had to pause myself and re-listen and reread again and train myself to actually listen instead of just hearing, right? And so the distinction here is, do I think I already know? So I don't have to keep listening. There's nothing more for me here, versus I have to still pay attention. Students talked about identifying assumptions. For example, one said, I noticed that sometimes when I would start a sentence of the paragraph, I would make a judgment as to whether I thought the rest of the sentence or the paragraph would be useful in helping me understand the patient's story, and I'd do this without reading the entire sentence, as if I thought the remaining content was going to be less important and relevant, then I would skim over it. So my assumption is, I know what I already need to know, not important enough for my very busy time. People talked about confronting their own tendency to judge in very moving ways. One said, I'd listened to Maya, who's another young woman on the site. She was talking about a time when her anxiety was so debilitating that it had prevented her from buying shampoo. I found myself thinking to myself, that seems extreme, but I refocused myself by remembering that
I have my proverbial shampoo too. I too have things like that that might seem ridiculous to someone else. And that her and I are not so different. It's not until we recognize ourselves in each other's eyes that we can begin to make a difference. People also talked about confronting that temptation to over-identify. Is this person like me? And don't forget, medical students in the United States have very high rates of depression themselves. And so, you know, they were talking about this in their reflections and in the group. One of them said, I tried my best to focus on her story and not my own, but my thoughts kept coming back to myself. What kept me from having the worst of experiences like she had? How is it that I was protected from those things when so easily that could have been me? Right? So we want to know that this is what's happening when we're in the clinic and we're with patients. I noticed this and now I'm practicing that mindfulness of putting that aside. And then people also talked about a sense of distance, which interrupts empathy. Things like, I noticed it was most easy to be distracted when reading and listening to situations you can't relate to. And this is, again, the value of narratives where there's a lot of variety. We have a maximum sample of different people so that we all are listening to someone who is not like us. We also found that we had a statistically significant decrease in stigma, not my own tendency to stigma, our scale looked at that, but more my understanding that people suffer from stigma. So the awareness of how prevalent that is. And here are a couple of quotes that helped us understand the pathway around stigma. People said, listening to these videos helped me understand what it would feel like to suffer this way. I feel more empathetic toward those suffering from depression, and I know no one would choose to feel that way. I thought it was interesting how some people were really able to mask their depression so you would not know it. That made me wonder if people around me were doing the same thing and about the intense emotional toll that it would take to be doing that. Okay. We also asked people on the post survey in all of the groups, have your ideas about what is important to learn about depression changed? And we found a much higher rate in the experimental group said yes, and that they had a lot to say when we said, please explain your response. So in the control group where they hadn't had the exposure to the narratives, they wrote very few words, less than half, and the people who had had the exposure to the curriculum had a lot to say about it. And here are just a few examples. I'm not going to go through all of these because of time. They talked about an increase in medical knowledge. They talked a lot about variability too, and a more nuanced understanding of how variable depression can be. Here's a couple of quotes from those students. I was already thinking about the facets of depression, but my perspective was limited by the small sample of patients I saw with depression. So this really rounded it out. I saw a lot of different kinds of people and heard their experiences. I learned that not everyone wants to put their depression front and center, and this too can be an effective coping mechanism, right? So my assumption that everybody should be focusing on their depression and healing it, well, no, there are other ways that people cope. People talked about the value for altering clinical practice, and then again, related to variability, but distinct, this idea of complexity. I understand how complex an experience it is to have depression. People said, I appreciated the opportunity to learn about different aspects of depression, from the signs all the way to going public, right? The everyday life pieces that are not what we look for when we administer the depression screening instrument that medical students use.
Depression's not primarily about what medications can be used in order to correct the chemical imbalance. That's an important part, but the most important is seeing the patient and not the label, and treating them through other methods like journaling, adding a furry companion, or encouraging exercise. We had them look at people talking about their relationship with their pets, which we talked about a lot earlier this week. But as a way, that and their experiences with everyday life, so medical students would get some of the things that don't come into the clinic. We also got a ton of positive feedback on the module, which I won't go through here, but it helped us sort of think about what would be valuable in future modules on other kinds of experiences so that we're planning ahead of time to get these things into medical curriculum.
This was our study team. I think that's it. Thank you very much, Rachel. Nós temos um pouco de tempo, temos até 10, 15 minutos para perguntas. Eu posso ajudar um pouco, se a pessoa não puder perguntar em inglês, enfim, ou se puder, por favor. We are opening to questions. We have around 10, 15 minutes. Quem gostaria de começar? Carla, diga lá. Falar no microfone para que todos te ouçam. Professora Carla Demeis é professora de Medical Psychology at our Department of Psychiatry of our university. First of all, I'd like to congratulate for the wonderful seminar. As Professor Alice just told, I'm a teacher in the medical psychology. It's a discipline to medical students in the medical school in this university. And I felt very happy to listen to all of you, because it's exactly the field I've been working on. I've been working with patient experience. Translate, está muito ruim isso aqui. My goal has been of trying to translate to students this word of qualitative research, which has been very difficult. I've been having, and that's a very difficult pathway in the academic world, because it's not, this kind of studies, they are not valued, which forced me to get out of the research field officially and do it in an official, not officially way, and using my time to work with students. That's the good side of it, because usually when you're good in research, you don't see students. But if you decide that you want to work with qualitative data, you have to choose between to be valued by your peers or to do what you like. So in my case, I decided to do what I like. But it implies to be less recognized and to do less noble things, which paradoxically to teach is considered less noble, which forced me to go to the students, which is a good thing actually. And I've been at the point you all spoke about the translation problems. It happens all the time, not only with policymakers, but with the students. How to translate your point to them. And I've been using art. So, because as Professor Mark told, what we lose in translation, we lose poetry. So it's an art to put back poetry in those data. And I've been using literature, and some theater. I do some theater in classroom too. And I think these tools, they are essential. And this kind of tool, they are frequently given by qualitative research, because they go deeper in the subject. So they give you some poetry back, and they have a convincing power for students and for policymakers too. So I think it's very important to point it out, the importance of going deeper and to
to enforce qualitative research and this kind of studies. I have nothing against quantitative research. It's as important as, but it's just that if someone wants to do qualitative research, he's outcasted in the nowadays scientific world. Obrigada, professora Carla. Quem mais gostaria também de comentar, de perguntar? Professor Nelson, psychiatrist. Professor Sérgio Levkovitz, da psychiatrist. Você me ajuda, então, a... Bom, foi um prazer ouvir as apresentações lindas, né? It was a pleasure. E eu queria levantar uma questão e ouvir vocês. Nós temos no nosso sistema de saúde, de atenção primária, uma figura que é o agente comunitário de saúde. He is doing a question about our primary health system, prime care system, and he will do a question related to one of the participants of the team who is a health communitary agent. Health worker, a lay person that integrates the team. E particularmente nas comunidades muito carentes e violentas, esses agentes são vizinhos dos moradores que comparecem ao serviço de saúde. E, na minha experiência, existem profundas diferenças culturais entre essas pessoas que vivem nas comunidades e a equipe técnica de profissionais que atendem ou participam juntamente com o agente de saúde. He's explaining that these lay persons who works inside the team, they live there in the community, they are neighbors of the patients, and there is a gap, a huge gap between the health team, the formal one, and the people from the community, including the agents. E nós observamos profundos embates, conflitos, em função dessas diferenças culturais. E o agente comunitário funciona como um tradutor, capaz de pertencer a esses dois mundos. E isso tem repercussões muito interessantes na prática clínica. Eu gostaria de ouvir como funciona isso, né? O sistema de tradução em questões culturais muito diferentes, né? Obrigado. Well, he said that this agent do a very important translation work between the two worlds, two cultural worlds, and he would like to know how it works in your countries. How does this translation was done in the healthcare every day in your countries? That's a very important question and a very important issue. I think we are imperfect translators. We are still working on it. We understand that for healthcare to be better, for health to be better, we need a team. There's never going to be the fancy people with a lot of school and expertise who will be able to fix it all, that it will happen as a partnership. And I think along with the rise of patient experience that Mark summarized in the beginning talk,
that though we have many, many, many problems, still we have a shameful healthcare system in the United States and shameful disparities between rich and poor, what people can get. At the same time that we are starting to listen more to patients, we are also moving towards more democracy, more recognizing of everybody's expertise, more making a team, and that's sort of across the board in how we do research and how we design programs and how we run things. And we're not that good at it. We're not as good as we want to be, but we're a lot better than we used to be. So we have community health workers who are translators. We have members on committees. We have partners in projects. And those of us who have even a little bit of influence on the system, we try to push that more resources go in the direction of making those translators at the heart of the work in healthcare everywhere. But we need help, and we hope to keep learning from you and from everyone, because we have a long way to go to make it more equal and more democratic with a little d. In Australia, we have community health workers who bridge that gap between health professionals and patients. And we find it works particularly well in remote areas of Australia. There's a lot of Australia that's very isolated, but we have groups, small communities who live very, very remotely. They have no contact or access to care, and it may take a whole day to travel for care. So they're many, many hundreds of kilometres or miles away. And the community health workers do a very good job supporting and bridging that gap between the needs of patients and how health professionals can actually help. So we have community health workers that work with particular ethnic groups, and in particular in Australia with Indigenous Australians. So we train Indigenous Australians as health workers, and they work alongside the health professionals with Indigenous patients. And that makes it very good, not just for the health professional, but for the patient. And the patient is more likely to come and see the health professional if they have a community health worker with them. As with just about everything, this is all dependent on funding. So how much money does the government have to continue to support those sorts of services? And sometimes the money runs out. In Brazil. Not only Brazil. Ok. Alguém mais também? Ainda temos mais alguma pergunta? Bom, nós temos um longo programa pela frente. À 1h30 nós retornamos para ouvir os vários professores que aqui estão, que vão integrar a rede de PECS Brasil no seu trabalho com narrativas. Então, I would like to thank you, all of you, for your conferences, and I invite everybody to come back 1:30 punctually, please, because the program is extensive. Okay? Thank you.
written for the broadcast copyright. Yes. Okay, Yes. so the name. Congratulations. It was wonderful. That's like a series of we have discussed. Yeah, it was like a culmination of the week. I love the discussion of education. It's very important for us. Very important. I'd be very happy to continue email guys if you want to discuss ideas that might work here. I'm very happy to Yeah, The churns become the churns, and the churns become the homes. Você tem opção? Falar com alguém, mano. Não tem um menino, você já está só. Liga aí. Seria muito agradável. Eu só preciso o Andrew Gomes dele. Também tem vários. Caio! Vamos mandar assim por escrito e mostro para ela. He's offering to invite you to have a lunch, a quick lunch, but the club that has the little boat from your office, British Circuit not right here. Of course, he cannot invite everybody. No. Yeah, what about you? No. Unless he invite us. Organização. Já foi. Atenção. Boa tarde. Boa tarde a todos. Desculpem o nosso atraso regulamentar. Eu gostaria de convidar para integrar a mesa os apresentadores da primeira mesa da tarde, justificando que o professor Arthur Chaves disse que eu seguisse na coordenação, mas ele está aqui tomando conta de mim. Ele é o coordenador da mesa como diretor do Núcleo de Educação à Distância, que será responsável pelo nosso website. Muito bem. Professor José Ricardo Aires, da Faculdade de Medicina da USP, por favor, tome assento. Professor Marcelo Castellanos, do ISC, da Universidade Federal da Bahia. A terceira a falar sou eu mesma. Mas o quarto é o professor Otávio Dumont de Serpa Júnior, do IPUB UFRJ. E a quinta desta mesa é a professora Eliana Goldfarb Cirino, da Unesp, Faculdade de Ciências Médicas, Botucatu. Após essa mesa, teremos um coffee break de apenas 15 minutos para podermos sair daqui antes do anoitecer, porque teremos uma outra mesa muito interessante, com certeza, tá? Onde todos os pesquisadores que integram a DIPEX Brasil falarão. Agora, com a voz dos brasileiros, começando pelo professor José Ricardo. Sim, 15 minutos, professor. Eu vou passar a palavra. Aqui a criança. Oi. Pode passar.
Não, pode deixar que eu faço, porque tem coisa animada, aí eu pra saber a coisa certinha, né? Fica assim mesmo, pequenininho? Então, as pessoas de lá não conseguem ler, né? O chapado já resolvi. Bom, muito boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, né? Eu queria agradecer à professora Alicia o convite, não só para trabalhar com os colegas Unidos e da Austrália, do DPEX, mas também está nesse momento mais amplo em que a gente maior, não é? Essa preocupação comum, esse interesse em comum na questão das narrativas, não é? Que eu vou apresentar aqui, eu gostaria que tentasse aumentar, porque eu não sei se vocês vão conseguir uma desse tamanho aí. Tá dando para ler? Lá de trás? Deve ser como foi de manhã, a tela inteira. Mas enfim, vamos lá. O que eu vou trazer para vocês na verdade, uma síntese de reflexões teóricas, não é? Para tentar pensar, de um ponto de vista filosófico, das bases filosóficas, as relações que a gente vem estabelecendo, pensando entre a questão da narrativa e... Isso é aqui? Não, é lá fora. A questão das narrativas e a questão da medicina, das práticas de saúde, né? Passa aqui, né? Desculpa. Não está indo. É aí, entendi. Ok. Então não tem animação dos slides, né? Será que... Melhorou um pouco? Talvez aumentar um pouquinho, né? Bom. Embaixo, ali embaixo. Na parte de baixo. Lá no cantinho. Não, ali embaixo. Ali na outra. Aí. Isso. Não. Ali não vai. Aí já foi. Isso. Não, tá certo. É isso mesmo. É que se a minha aumentaria, ele come o texto também. Bom, enquanto vai se acertando aí a parte técnica, primeiro aspecto que eu queria localizar é de onde, não é, vem essa fala. Ela está evidentemente ligado, não é, à perspectiva de um profissional de saúde e, mais particularmente ainda, de um médico de atenção primária. Não é? Embora não esteja mais nesse momento. Está excelente, obrigado. Comeu um pouquinho, né, no laço da tela, mas dá para correr para cima e para baixo? Diminuiu um pouquinho, né? Já está no mínimo. Entendi. Sim? Não. Então, parte, inclusive, do modo como eu me aproximo da questão tem a ver com essa minha experiência como médico de atenção primária, né? Mas também como alguém que faz parte, a partir do movimento da saúde coletiva, de um movimento mais amplo no Brasil, que a gente chama da Política Nacional de Humanização, né? Que vem discutindo, especialmente a partir de uma crítica às limitações que o excessivo tecnicismo pode trazer para as práticas de saúde. Em termos internacionais, isso, como a gente viu hoje de manhã, também tem sido uma preocupação, né? E vai aparecer em algumas questões específicas, como a proposta de medicina baseada em narrativa, ou a medicina centrada no paciente, não é? Mas essa ideia de uma crítica ao excessivo tecnicismo e ao reducionismo que isso produz, não é? E os impactos disso sobre as pessoas e sobre o cuidado, não é?
Se a gente subir um pouquinho a tela, então vai caracterizar para a gente, o que eu queria caracterizar é que eu vou falar para vocês de cuidado e narrativa sob essa perspectiva de uma reflexão, não é, que procura, de alguma forma, ao se aproximar criticamente sobre a situação, tentar também apontar alguns caminhos, não é? Então, nesse sentido, eu tenho chamado isso de um conceito reconstrutivo, né? Passar para o próximo. Ele come, não sei se os outros vai comer também, mas ele come um pedaço. Tem que ficar pequeno mesmo, não tem jeito. Tá bom assim. Não tem problema. Bom, eu tento falar daqui, vocês imaginarem que está aqui na tela. Bom, eu tenho usado esses dois esquemas aqui, não sei se aqui ainda tem um... para sintetizar, quem conhece alguns dos meus textos já conheceu isso, já viu isso, não é? Isso eu tento, de uma forma esquemática, sintetizar um pouco esse movimento que eu tenho me referido, não é? Quer dizer, a crítica que o movimento da humanização, a política de humanização, sim, né, antes disso, vários setores críticos às práticas de saúde já vinham fazendo, é a ideia de que o profissional que detém um saber técnico científico e, com esse saber técnico científico, ele constrói uma objetividade para a intervenção, ele acaba assumindo, não é? Quer dizer, colocando uma espécie de máscara sobre o seu paciente, ou a pessoa que está do outro lado, de carne e osso, com a sua experiência, como foi colocado hoje de manhã. Não é? É claro que em todo e qualquer encontro entre um profissional de saúde e um usuário de um serviço, sempre haverá algum tipo de interação, algum tipo de troca, não é? E especialmente um conjunto de saberes práticos que vem daquele que é, então, o beneficiário do cuidado, mas que nos modelos mais tradicionais das práticas de saúde acaba ficando fora como uma espécie de acessório, quando não mesmo um ruído para aquilo que se quer produzir nessa relação. Não é? E a ideia, então, que o conceito de cuidado quer trazer é a perspectiva, então, de resgatar a dimensão de sujeito daqueles que se encontram quando vai haver o processo de cuidado. Não é? E eu chamando a atenção para isso, quer dizer, que sujeitos não só os usuários dos serviços, mas também os profissionais. Não é? Porque, como o Marco colocou hoje de manhã, também os profissionais sofrem com esse excessivo tecnicismo. Né? Porque também eles acabam sendo operadores de tecnologias que os faz sumir também como sujeitos. Né? Então a ideia é resgatá-lo como sujeitos e resgatar então a construção de um objeto como sendo uma co-construção, não é? Entre sujeitos, usuários dos serviços e os profissionais, de forma que aqui se contemple tanto saberes técnicos científicos quanto saberes práticos como parte do processo de trabalho, efetivamente. Não é? E sempre lembrando que tanto um quanto o outro sujeito terão conhecimentos técnico-científicos e conhecimentos práticos, claro que em proporções diferentes nesse encontro, porque o papel de cada um ali será diferente, não é? Mas a ideia é que esses saberes possam interagir e de mão dupla, né? Porque cada vez que de fato acontece um encontro cuidador, os conhecimentos, tanto técnico-científicos quanto práticos, de um lado e de outro, vão se enriquecer. Não é? Eu também busco assinalar nesse esquema a ideia de que essas setas aqui são, digamos, a parte racional, não é, dialógica do processo. Mas há um conjunto de afetos que é trocado aí entre sujeitos e que participam dessa cena, não é? E que a gente tem que estar atento para que as setinhas, de fato, estejam em contato com isso. E lembrar também que não existe qualquer encontro que se dê fora de um certo contexto intersubjetivo. Não é? Então, a gente considerar também onde as pessoas estão se encontrando, como estão se encontrando, é fundamental. Não é? E é por isso que a gente, embora quando a gente pense mais imediatamente nas questões mais interpessoais, a gente tem que lembrar, por exemplo, que no caso do Brasil, né, como exemplo, ter ou não ter um SUS, não é, que produz então uma possibilidade de encontro entre as pessoas de forma, pelo menos como horizonte, né, universal, equitativa e integral, você tem mais dificuldade de ter o cuidado se você não tem esse tipo de contexto. Né? Mas, além disso, a gente pode pensar também em contextos mais singulares. Né? Quer dizer, dependendo do local onde eu estou, do modo como eu me coloco até fisicamente em relação ao outro, eu vou poder produzir diferentes formas de encontro. Né? Tá ótimo. Melhor, né?
Vou ter uma prorrogação aí no prazo, não? Vai tocar a sirene. Bom, no slide seguinte, o que eu vou procurar também, de alguma forma, sintetizar, também, de novo, um esquema que tenta colocar junto e, de uma forma, né, com uma imagem, que a gente possa mais facilmente ver o conjunto, né, o movimento reconstrutivo que a gente busca fazer em torno desse conceito de cuidado, né? Acho que agora nós podemos ir seguros. Aqui, dá certo aqui? Outro aí. Eu posso passar com a mão, não tem problema. Não, não é que tá travado. E beleza, ótimo, muito obrigado. Então foi por aí que a gente passou, né? Então o próximo slide é esse, não é? O que a gente tem discutido é que, na verdade, uma das questões fundamentais da gente reconstruir as práticas de saúde na direção do cuidado é a gente pensar qual é o horizonte normativo, ou seja, qual é o tipo de valor que está orientando esse encontro. Porque a gente tem normalmente trabalhado com a ideia de que esse horizonte normativo, a gente pensando nele ou não, está muito ligado à ideia da recuperação, da preservação de uma certa normalidade morfofuncional. Não é? Então, por mais que a gente esteja interessado no outro, se a gente está com esse horizonte, a gente acaba sendo sempre um pouco reduzindo o outro a um respondedor de perguntas sobre o que nos interessa saber sobre esse horizonte. O que está colocado em questão aí em termos do horizonte morfofuncional? Não é? Então a ideia aqui é que a gente transforme esse horizonte, não é? E comece a trabalhar com a ideia do que nós temos chamado de projeto de felicidade. Não é? É um termo complicado porque tanto projeto quanto felicidade pode dar margem a interpretações muito diferentes e às vezes muito críticas, não é? muito complexas. Não é? A ideia de projeto aqui tem muito a ver com um enraizamento numa filosofia hermenêutica, não é? Que tem a ver com a ideia de que nós sempre estamos no mundo direcionados a algo, né? Quer dizer, algo nos move sempre. Não é? Então não é a ideia de um projeto como um plano, como uma planificação, como algo completamente racional, não é? Mas é a ideia de que alguma coisa está sempre nos movendo, nos tornando vivos, nos deixando ali. Não é? Então a gente está um pouco preocupado com isso. Quem são essas pessoas, onde elas estão, o que as está movendo? Não é? E a ideia de felicidade também não é a ideia de estar sempre contente, sorrindo, não é? É a ideia de estarmos, de alguma forma, buscando aquilo que a gente de fato valoriza, que a gente de fato sente que é, usando um termo mais coloquial, a nossa praia. Não é? Então a felicidade no sentido aristotélico aqui, de uma espécie de sentimento de estar consigo, né, caminhando em direção a algo, mesmo que a gente não esteja bem num certo momento, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil ou de tristeza. Né? Então a ideia do projeto de felicidade é a tentativa de criar um horizonte normativo que seja capaz de colocar em diálogo tanto a ideia de êxito técnico, não é? Que tem a ver com nossos saberes e práticas técnicos científicos, quanto a ideia também baseada na tradição da filosofia prática, que vem lá desde Aristóteles, que é a ideia de sucesso prático, ou seja, aquilo que, de alguma forma, nos realiza como seres. Não é? E para isso acontecer, claro, a gente tem que ter um conjunto de saberes que orientam esse encontro. Não é? Nós estamos mais acostumados a trabalhar com as ciências biomédicas como núcleo desse encontro, mas há também a importância fundamental das ciências humanas como forma de expandir esse nosso horizonte de pensar e de reconhecer nos outros as suas perspectivas, que eu vou chamar aqui de existenciais, para ser mais sintético, não é?
E, muito particularmente, os saberes tradicionais, ou seja, aqueles saberes que não estão sistematizados como ciência, mas que estão o tempo todo participando da vida das pessoas, do modo como nós, cada um de nós, no seu cotidiano, do momento que abre o olho até o momento que fecha o olho no final do dia, não é? Está gerenciando de alguma forma o seu dia a dia, o seu cotidiano. Não é? E, por fim, um outro elemento, que é a ideia de sabedoria prática, que é aquela questão de que a cada momento, especialmente nas situações de atenção à saúde, em que nós temos que tomar decisões, o que diz respeito ao êxito técnico, a gente tem regras muito claras, muito colocadas, e que a medicina baseada em evidências nos traz uma série de subsídios. Não é? Mas do ponto de vista do sucesso prático, não há nenhum critério a priori, a não ser uma reflexão e a não ser uma escolha sobre o que seria para a gente a vida mais virtuosa, a melhor escolha face aos nossos projetos de felicidade. Não é? Então a ideia é um pouco essa, não é? E é a partir daí então que a gente vai chegar na questão das narrativas. Por quê? Porque para a gente de fato conseguir cuidar e fazer essa transformação, essa mudança de horizonte normativo, não é? A gente precisa, do ponto de vista técnico, como já tem sido fartamente documentado, né? Voltar a ouvir mais, a ver mais, aqui no caso algumas profissões, não é? A tocar mais o paciente, por exemplo, o médico no exame físico, na enfermagem, na fisioterapia, na odontologia, não é? Mas a ideia também de ouvir, ver e tocar diversamente, no sentido de que esses momentos de interação também podem nos colocar em contato com as pessoas e não com os objetos que nós estamos construindo. Não é? Especialmente a questão da narrativa. Por que eu falo isso? Porque a narrativa é que nos vai permitir escapar de subsumir os sujeitos de quem nós cuidamos a uma posição puramente objetual. Não é? A narrativa, como já foi apontado hoje de manhã, ela nos obriga, de alguma forma, a nos colocar em contato com a situação existencial das pessoas. E por que isso? Eu vou me basear aqui bastante num dos hermeneutas que tem sido inspiração para esse quadro conceitual, né, que é Paul Ricoeur, que vai fazer uma distinção entre a identidade idem e a identidade ipse, e vai chamar, bom, nós somos sim uma identidade idem no sentido de que nós somos uma pessoa, um corpo, uma identidade que atravessa, né, uma certa biografia. Mas ele vai chamar a atenção para o fato de que nós somos também, ao mesmo tempo, o tempo todo, seres em relação. Então, nós não somos sempre o mesmo. Nós somos sempre pelo mesmo. Não é? Mas a cada vez somos as nossas interações. A cada vez somos em interação. Não é? A cada vez a nossa existência vai assumindo um certo tipo de sentido. Não é? Então, Paul Ricoeur vai criar a ideia de que nós temos uma identidade narrativa, que é essa em relação à qual nós nos colocamos no mundo, compreendemos o mundo e a nossa relação com os outros, é claro, o tempo todo em contínua reconstrução. Não é? Então a narrativa é a construção de uma história, aí uma história entre aspas, porque não é uma história inventada, é uma história vivida, não é? Que situa o sujeito em suas relações com o outro, com o mundo e consigo mesmo. Não há tempo de fazer aqui uma teoria da narratividade, não é? Mas a gente pode identificar alguns elementos que toda narrativa deve conter, não é? Quer dizer, toda vez que alguém conta uma história, ela sempre vai contar uma história com esses elementos mínimos. Ou seja, toda história tem personagens. Toda história tem cenários. Toda história tem uma temporalidade. Toda história tem uma trama, um enredo. Então, quando eu convido alguém para contar uma história, essa pessoa vai trazer esses elementos. E é com esses elementos que a gente vai, então, começar a nos aproximar do sentido existencial do que eu chamei ali de projeto de felicidade das pessoas. Não é? Eu abandono, então, a ideia de um monólogo dirigido, que normalmente são as nossas entrevistas, não é? E passo para a ideia de contar casos, contar histórias e trazer todos esses elementos. Porque a temporalidade, ou seja, onde eu situo um determinado episódio, por onde eu começo a contar a minha história, quem eu incluo na história e qual é o enredo que nos relaciona, vai dizendo então para a gente qual é o sentido daquela pessoa estar lá diante de mim com uma certa questão de saúde. Fica claro? Né? Então a ideia é trabalhar nessa perspectiva. Não é? E aí as questões que eu acho que isso nos traz, né, como desafio para o campo da saúde, então é pensar quais narrativas nós estamos produzindo nas práticas de saúde.
não é? Ao invés de pensar simplesmente na nossa competência e capacidade técnica. Não é? Tá aqui já. E aí eu acho que é tanto nas relações interpessoais, não é? Quanto na forma também como nós construímos os discursos públicos. Eu acho que um exemplo, por exemplo, relevante que a gente teve recentemente no campo da saúde no Brasil, não é? A gente tem 3 exemplos importantíssimos de mudanças de narrativas e que mudaram radicalmente, impactaram radicalmente as práticas de saúde. Não é? O discurso da saúde mental, não é? Da reforma psiquiátrica, o discurso da saúde da mulher, não é? A questão da atenção integral à saúde da mulher, e mais recentemente a resposta à epidemia de HIV/AIDS. Não é? Uma mudança discursiva importante no espaço público, deslocando do aspecto puramente biomédico essas questões e que impactaram de forma bastante relevante as práticas de saúde. Né? Então, e como é que se faz isso? A ideia de abrir-se, então, não é, à presença do outro, não é, aquele de quem buscamos cuidar, e aí a ideia associada à ideia de narrativa, que é uma narrativa que não é uma narrativa solo, não é uma narrativa em diálogo. Não é? Como, então, estabelecer ou como pensar princípios para que a gente possa ter mais capacidade crítica e capacidade de reconstrução dos nossos diálogos. E aqui eu vou me socorrer de um outro hermeneuta que tem sido bastante importante também no desenvolvimento desse quadro, que é Hans-Georg Gadamer e a ideia da hermenêutica filosófica. Não é? Gadamer traz 3 ideias que eu acho bastante importantes para a gente. Não é? Uma delas é que a linguagem é já sempre diálogo. A gente tem a tendência a achar que a linguagem é a matéria-prima do diálogo, quando na verdade a linguagem já é diálogo, ela já aparece, ela já surge como uma interação, não é? Então ela já é sempre dialógica. Então, para qualquer tipo de abordagem interpretativa sobre a linguagem, a gente tem que sempre se perguntar quem está dialogando, não é? Dialogando sobre o quê, quais as narrativas que estão então ali colocadas. Não é? Uma outra questão que ele traz também que é bastante interessante é a ideia que o diálogo não é uma sequência de perguntas e respostas, uma sequência de interações, mas é uma dialética de pergunta e resposta. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a resposta e a pergunta se determinam mutuamente. Não é? Então, uma resposta que eu dou a uma pergunta vai reconfigurar a minha pergunta e vai formar o rumo do diálogo. Não é? Então, nesse sentido, o que eu tenho que pensar o tempo todo não é a que perguntas só nos filiamos como profissionais de saúde, mas que tipo de dialética a gente está conseguindo estabelecer em perguntas que a gente tem feito para fazer esse diálogo ocorrer. Não é? E uma questão também bastante importante, que ele vai chamar, bom, embora haja uma dialética de pergunta e resposta, do ponto de vista ontológico, há uma primazia da pergunta. O que ele quer dizer com isso? Nós sempre nos movimentamos na linguagem a partir das questões que nos desacomodam, que de alguma forma nos movem, nos fazem, de alguma forma, retirar do senso comum, retirar do plano de fundo do mundo da vida alguma coisa que nos interessa problematizar, conhecer, discutir. Não é? Então, nesse sentido, também, para nos aproximarmos de uma dialética de pergunta e resposta, talvez um ponto estratégico seja se perguntar qual é a pergunta mais estratégica ou mais potente, melhor dizendo, para fazer aquele diálogo fluir. Não é? As repercussões sobre a questão da saúde, não é, e que eu trago para a gente pensar, então, como que a gente pode interpretar a narrativa de quem cuidamos, não é, se não participando dos diálogos que essas pessoas estabelecem. E, nesse sentido, a experiência que a gente está buscando se aproximar agora do DIPEX, não é, ela aponta nesse sentido, que nós queremos, então, produzir algum tipo de interface com as pessoas vivendo com diversas condições de saúde que nos permitam, de alguma forma, participar dos seus diálogos. Não é? Sabendo que nós não vamos inventar esse diálogo já está em curso, mas nós, de alguma forma, queremos participar dele. Não é? Encontrar o sentido dessas narrativas também é sempre um pouco, então, buscar o sentido das suas perguntas. Não é? Sobre o que estão perguntando, e aí a ideia de compreensão do diálogo bem-sucedido seria essa ideia de fusão de horizontes, ou seja, o encontro do meu horizonte dialógico com o do outro, não é? Não me colocar no lugar do outro, mas poder encontrar com o outro a partir da participação nos seus diálogos. E aí eu queria encerrar com essas perguntas para nós. Não é? Será que nós estamos criando estruturas e processos de trabalho em saúde capazes de produzir diálogos potentes? Até que ponto? Não é?
Estamos abertos a perguntas sobre os projetos de felicidade das pessoas, para além do que seja normalidade, disfunção, risco, não é? E estamos nos deslocando em direção ao outro. E aí essa é uma ideia bastante importante, nós chegamos a discutir um pouco no seminário que fizemos antes, né, do nosso encontro aqui de hoje, não é? Que é o ter o limite, não é, em nem desconsiderar a presença do outro, mas nem fazer também com que a presença do outro seja entendida como independente da nossa. Não é? Eu acho que uma coisa que a hermenêutica traz é que, por mais sensíveis que nós estejamos ao outro, nós estamos sempre diante do outro. Não é? Então, o outro nunca é o puro outro. O outro é sempre nós. Não é? A nossa questão é que comum é esse que nós estamos construindo então nas práticas de saúde. Não é? Acho que era isso que eu queria trazer. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que nós devemos viver a mesma metodologia de manhã, seguir as apresentações e deixar as perguntas para o final. Então, eu queria passar a palavra ao professor Marcelo Castellanos, da Universidade Federal da Bahia. Bom dia a todos. Se eu começar a falar um pouco baixo, afastar o microfone, vocês me avisem, que eu tenho a péssima mania de fazer essas coisas. Queria agradecer bastante a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter participado de todo o curso durante essa semana, do encontro com várias pessoas extremamente interessantes, e começar lembrando que sou um servidor público, que trabalho numa universidade pública, que este evento está sendo realizado numa universidade pública, um evento de excelente qualidade, não é? E que atrai, se torna, né, uma questão pública para todos, né? E isso é algo a ser sempre comemorado, né? Especialmente nos dias de hoje. A questão que eu quero... A questão que eu quero trabalhar hoje com vocês vai se beneficiar, em parte, de algumas colocações que já foram feitas pelo José Ricardo, né? E é uma questão que pode também ser vista como de interesse público, embora ela seja talvez uma das questões mais caras da nossa esfera privada, que é a dimensão biográfica. Então, o tema é esse, narrativa biográfica no contexto do adoecimento crônico. Deixa eu ver se eu me encontro aqui com esses... Queria trazer essa primeira ideia, de que a experiência de viver transcende a simples mensuração da duração da vida. Isso é algo, acho que muito próximo de todos nós, não é? Mas tem diversas implicações, e se a gente der a devida densidade e consequência a essa ideia, muitas portas se abrem. Acho que o Zé Ricardo já apontou algumas delas, né? A gente vive num contexto social, e não só no contexto social atual, mas a gente vive imerso em narrativas. Elas constituem a nossa vida, elas são parte da nossa vida. Sejam as grandes narrativas, né, essas narrativas que fornecem grandes explicações sobre o mundo, explicações religiosas, científicas, etc. Sejam as pequenas narrativas que nos constituem como indivíduos, pessoas localizadas em nossas famílias, nos contextos em que a gente habita, nas escolas, universidades, não é? Entre nossas rodas de amigos, não é? Em todos esses contextos são produzidas inúmeras narrativas que passam não só a ser uma referência externa, mas nos constituir como sujeitos no mundo, não é? Então esse é um lugar de extrema potência da narrativa, e é sobre esse lugar que eu quero falar aqui com vocês a propósito dessa questão da narrativa biográfica. Particularmente, a gente vive num contexto social contemporâneo, né, chamados por alguns autores de modernidade tardia, que tem algumas características já bem divulgadas, né? Então, uma delas é da gente ter relações sociais cada vez mais efêmeras, voláteis, né? A outra delas é de que a incerteza ela está cravada na nossa experiência social,
né? É uma incerteza, uma certa insegurança que aparece não só no domínio da violência, mas da saúde, do emprego, da vida, em todas as suas esferas, né? Cada vez mais a noção de risco e de incerteza ela está presente em nossas experiências. E uma terceira característica é a da reflexividade, né? Então, somos mais do que convidados, somos convocados a um exercício autorreflexivo, né? Que se dá em diferentes instâncias, espaços sociais de acontecimento, né? A gente percebe isso com muita clareza, por exemplo, nas redes sociais, Facebook e companhia, Instagram, né? Em que a gente vai construindo as nossas autoimagens e vai intercambiando elas, e como isso vai sendo um mecanismo de estabelecimento de relações. A gente percebe isso em programas televisivos como o Big Brother, né?
em que a mais comezinha das cenas cotidianas passa a ter um interesse público. Mas a gente também identifica isso, por exemplo, numa entrevista de emprego, em que não só a gente deve apresentar qualidades mais próximas à atividade que a gente vai realizar, mas a gente deve apresentar como credenciais nossa própria personalidade, nossa trajetória de vida. O que a gente pode aportar em termos singulares para aquele trabalho. Né? Então, a ideia da singularidade de cada um de nós passa a ser central. Né? Então, existem até cursos, livros, né? Uma infinidade de atividades voltadas a nos treinar a bem fazer isso aí. Então, há um certo interesse, quase que uma obsessão, não é? Sobre as nossas identidades pessoais. Aqui. Bom, deveria ter passado antes, né? Bom, isso tudo vai reforçando essa ideia de que o eu, ele não diz respeito só à dimensão individual, né? O eu é uma identidade que é produzida socialmente nos nossos contextos de interação. Wright Mills, ele, dentre outras coisas, trouxe essa dimensão biográfica para o centro da análise sociológica, né? Ao dizer isso aí, a imaginação sociológica nos permite compreender a história, a biografia e as relações entre ambas dentro da sociedade. Essa é a sua tarefa e a sua promessa. Nenhum estudo que não volte ao problema da biografia, da história e de suas interligações dentro de uma sociedade completou sua jornada intelectual. Né? Portanto, isso dá uma força, né, ao interesse sobre a análise da biografia. Um outro autor bastante conhecido, Goffman, né, também vai trazer ideias muito importantes sobre a identidade do eu, né, o self. Então ele vai propor, a partir da sua abordagem da dramaturgia social, de que a identidade é um objeto negociado dentro dos contextos de interação. Então a forma como eu, nesse momento, como vocês também estão se colocando nessa situação, né, as palavras que eu escolho pronunciar, o tom de voz, a maneira, a minha gestualidade corporal, a minha roupa, né, tudo em nós passa a ser um objeto negociado, uma estratégia performática que busca manejar, né, que busca gerir a minha face, a minha identidade pessoal. E isso é muito importante, muito interessante, né, porque trabalha, portanto, com a ruptura da ideia de que o eu corresponde a uma identidade essencial, de que o eu é fixo, né, ou natural. Né? Então propõe que essa identidade ela é relacional, como o Zé Ricardo estava dizendo, mas também propõe a ideia de que essa identidade ela é situacional, né? O que dá uma dinamicidade muito grande. Alguns autores trabalham inclusive com essa noção de um eu narrativo. Né? Portanto, eles identificam essa interligação entre a narrativa e o self, né? De modo muito íntimo. Né? O self ele vai se construindo narrativamente, né? A partir desse trabalho de reflexão sobre o que é estar no mundo, né? Em situações práticas, né? Não é nada intelectual. Então essas são algumas ideias importantes para pensar essa questão. Aí uma terceira ideia, né, que eu trago, Zé Ricardo já tocou de alguma maneira, trabalhada pelo Paul Ricoeur, né, num livro muito famoso dele, Tempo e Narrativa, em que ele estabelece essa relação de imbricamento entre a experiência, não é, e a narrativa, dada pela temporalidade. Então ele afirma que o mundo exibido por qualquer obra narrativa é sempre um mundo temporal, ou o tempo torna-se tempo humano na medida em que está articulado de modo narrativo. Em compensação,
a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal. Então, a narrativa e a experiência estão irmanadas pela temporalidade, né? E aí ele faz uma análise bastante extensa e profunda sobre essa questão. Mas o que isso tem a ver, afinal de contas, com o adoecimento crônico, né? Para ir direto ao ponto, né? Tem a ver com as relações entre passado, presente e futuro, que são constitutivas da nossa experiência social. Então a ideia do Ricoeur é de que a gente presentifica o nosso passado, presentifica o nosso futuro e presentifica o nosso presente, de modo a converter isso num processo de elaboração da nossa própria experiência. E a narrativa participa de modo central disso tudo. No caso da experiência de adoecimento crônico, algo que é afastado de nós, ainda que esteja de algum modo presente na nossa experiência social, é trazida para o primeiro plano, que é a morte, né? Especialmente se a gente está diante de uma doença grave, né? Uma doença crônica grave. Então a gente vivencia essa antecipação da morte e da incerteza, como, quando isso vai acontecer, né? E por que eu estou passando por isso agora? Então começa a se desencadear, né, uma série de questões que levam a toda uma reconstrução narrativa das relações entre passado, presente e futuro, geralmente crivadas por essa ideia de um futuro ameaçado, que fica bastante presente nessa experiência. Bom, aqui eu vou ocupar os minutinhos que me faltam, uns 5 minutos, e pedir licença para ler um pequeno texto que vai falar um pouco de uma pesquisa que eu realizei e que eu explorei um pouco essas ideias. E aqui eu só tenho a ambição de dar um lampejo, né, nessa questão. Não tenho nenhuma pretensão de explorar ela em melhores termos, mas é só para dar uma ideia de como é que eu tenho trabalhado com essa questão. Bom, então vou pedir um pouquinho de paciência para vocês e dar tempo de ler nesses 5 minutos que faltam. Bom, em um estudo sobre a construção social do adoecimento crônico de crianças com asma e de crianças com fibrose cística, procurei analisar narrativas de adoecimento em um enquadramento biográfico, que levasse em conta trajetórias individuais e familiares dos entrevistados, as crianças, seus pais, mães e irmãos. Os entrevistados produziram narrativas que estabeleciam as direções de suas trajetórias pessoais e familiares. Mais do que isso, e mais do que meramente reproduzir algo previamente elaborado, as entrevistas serviram como espaço propício para construções e reconstruções narrativas, através das quais os entrevistados buscaram ativamente reconstruir suas narrativas biográficas e negociar suas identidades. A análise das narrativas mostrou que os entrevistados recorreram às suas histórias de vida para identificar elementos de ruptura e de reafirmação biográfica, centrais para a organização de suas experiências e para o direcionamento de suas ações ao longo do processo de adoecimento crônico. Ao fazê-lo, integraram 3 tipos de trajetória, ou estabeleceram relações, né, entre essas trajetórias. As trajetórias de adoecimento, as trajetórias de vida e as próprias trajetórias das narrativas. Em alguns casos, houve um verdadeiro esforço de remoralização do papel de pai, mãe, cuidador dessas crianças. Essa é uma dimensão bastante explorada na literatura que trabalha com narrativas de adoecimento crônico. A potencialidade de algumas narrativas, de algumas performances narrativas, buscar um processo de remoralização, né? De recuperação do estatuto moral e social dessas pessoas. Esse esforço foi mais presente em alguns casos de crianças com fibrose cística. Boa parte das crianças incluídas no estudo tiveram diagnóstico tardio, o que ocasionou situações dramáticas, por vezes próximas da morte.
Diante dessas situações, e especialmente para famílias que viviam em fortes contextos de vulnerabilidade, o diagnóstico apareceu como uma salvação, como a possibilidade de um tratamento eficaz. Em outros casos, em que o diagnóstico foi um pouco mais antecipado, e especialmente entre as famílias que viviam em contextos e situações sociais mais estáveis, o diagnóstico apareceu como uma bomba. Porém, para todos, o diagnóstico de uma doença crônica grave e genética, como é o caso da fibrose cística, provocou uma releitura da própria história e trajetória familiar, por vezes com fortes repercussões sobre o casamento e relações familiares mais amplas, dentre outras várias, dirigidas também ao contato com serviços profissionais de saúde. Por uma questão de tempo, infelizmente, não será possível descrever a reconstrução narrativa do conjunto dessas trajetórias e eu vou me centrar em um caso. No caso de Cíntia, uma criança de 5 anos, né, com fibrose cística, o pai Jorge e a mãe Renata. E vou me concentrar um pouco mais na mãe, numa parte do depoimento da mãe, né? Renata faz um longo relato que pode ser entendido como uma narrativa biográfica de superação. Ela é negra e nasceu em uma família pobre do interior da Bahia. Enfrentou diversos e sérios problemas de saúde em sua infância, com destaque para a paralisia infantil que ocasionou graves sequelas. Aí ela diz, quando está contando isso, como eu enfrentei isso, a paralisia infantil, eu enfrentei com uma mãe muito sábia que, diante dos seus 20 filhos, não via eu com diferença. Minha mãe sempre falava coisas bonitas a meu respeito. Ela faz toda uma longa descrição de como é que era a relação com os irmãos e a família como um todo e que havia uma busca, né, de afirmação da não diferença. Em determinado momento, ela sai da Bahia e, como tantos outros nordestinos, vai experimentar a vida em uma grande cidade do Sudeste, onde seu irmão já estava estabelecido. A experiência não é bem sucedida e ela retorna à sua cidade natal. Lá descobre estar grávida de uma pessoa que conheceu no Sudeste. Quando sua filha nasce, esta entra em um quadro de desnutrição gravíssimo. Renata é acusada pelos profissionais de ser culpada pela situação, uma vez que não garantiu a amamentação exclusiva. São cogitados vários diagnósticos, né, mas esse é o elemento central. Seus familiares também reforçam a fragilidade de seu papel de cuidadora ao fazer uma série de indicações e cobranças sobre o que fazer ou não fazer diante das várias tentativas mal-sucedidas. Então, sem um diagnóstico preciso, desesperançada e acusada pelos médicos, pouco apoiada pela família, ela telefona ao pai de Cíntia para contar sobre a existência da menina e descrever a situação. Jorge, então, decide vir pegar a mãe e filha e levar para sua casa. Acho que deu meus 15 minutos. Posso pedir mais 2 minutinhos? Isso. Sim, então ele decide levá-las para sua casa, para viabilizar Pois é, né? É o jogo, né? Para viabilizar o tratamento, enfim, acesso a serviços públicos especializados de saúde. Eles então passam a viver juntos e assumem o casamento para viabilizar seus papéis de cuidadores. Para Renata, a situação de ter que abandonar seus pais, assumir um casamento longe de sua rede social para cuidar de sua filha que possui uma doença bastante grave, representa um ponto de virada em sua vida. Ao mesmo tempo, ela busca elementos de sua trajetória biográfica para reafirmar linhas de continuidade. Nesse sentido, ela diz: eu tenho que adquirir forças, eu tenho que ter forças para que ela tenha forças para viver. É o que ela tem. Por isso que ela não bateu as botas. É bem esforçadinha, é uma menina que Deus preparou para mim. Então tem vários trechos na entrevista em que ela vai procurar tecer essa relação entre o cuidado que ela recebeu da sua mãe e o cuidado que ela procura estabelecer com sua filha. Assim, em meio a um contexto de ruptura na sua trajetória biográfica, ela encontra uma linha de continuidade entre sua própria experiência de adoecimento e cuidado, vivida na infância, quando sua mãe não via eu com diferença, e a situação atualmente vivida por sua filha. E aí, ela estabelece como que um legado familiar, né?
através da identificação dessa força de vida, dessa determinação, né? E organiza todo o seu cuidado em torno dessa ideia, né? Agora, um outro elemento muito importante dessa história é de que ela vive uma situação de subordinação muito grande dentro do seu casamento, né? Portanto, a todo momento, ela lida com essa tensão, com esse conflito entre a quase que única possibilidade de exercício da sua autonomia ao atribuir o sentido do seu cuidado materno e da própria trajetória de adoecimento da sua filha, a partir dessa ideia de um legado familiar, e todo o conjunto de restrições e imposições que ela viveu ao longo de toda essa trajetória, esses deslocamentos e o próprio casamento que ela vivencia. Então, para finalizar, eu queria só apresentar essa ideia, né, de rupturas e afirmações. Então, para concluir, na sociologia do adoecimento crônico, ruptura biográfica, perda do self e reconstrução narrativa são conceitos que nos levam a refletir sobre tais experiências. No caso relatado, empreendi a análise a partir desses conceitos anos atrás. Porém, atualmente, penso que seria interessante retomar essa análise, considerando experiências, contextos sociais e narrativas que se interrelacionam com essa história familiar e com a reconstrução narrativa produzida no contexto da entrevista, refletindo, portanto, sobre o contexto da entrevista como também importante na construção dessa narrativa, e a história social mais ampla, né? Então, o fato da Renata ser negra, pobre, nordestina, no interior da Bahia, com sequelas de paralisia infantil, de viver com um homem branco que estabelece quem pode ou não pode vir em casa, vivendo em uma grande cidade do Sudeste, indo e vindo para serviços de saúde controlados por pessoas, né, com alta escolaridade, brancos, etc., etc., é um elemento importante da sua experiência, né? E eu creio que tem elementos nessas narrativas para a gente explorar essas questões e, portanto, tecer em melhores termos as relações entre aquilo que o Wright Mill apontou, né, da biografia com a história social. É isso. Obrigado. Seguindo a nossa metodologia de deixar as perguntas para o final, eu sou a terceira pessoa a falar. Adoraria que o Mauro me ajudasse a colocar o PowerPoint. Eu tenho o meu tema é narrativas de pessoas com hanseníase e profissionais de saúde, construindo o primeiro módulo da DPEX. Não. Portanto, eu tenho um duplo objetivo: poder falar para vocês agora em português o que foi, de certa maneira, abordado pela manhã pelos estrangeiros do que é a DPEX e o que será a DPEX Brasil. E poder também falar de uma trajetória que já foi feita, ainda não está terminada, que é a pesquisa com pessoas portadoras de hanseníase e profissionais que deles implicados no cuidado. Então, nessa apresentação, passou demais. Eu não sei usar isso, não. Eu agradeço. Pode ajudar. Você botou em PDF? Bom, então, para não perder... agora tá bom. Se você deixar esse aí, tá ótimo. Vocês devem estar se perguntando, talvez vários já perceberam pela apresentação de manhã, o que é a DPEX. A DPEX
aqui, não sei o que é isso. Então, para poder falar do que vai ser o primeiro módulo da DPEX Brasil, a primeira coisa é que fique claro para vocês o que é a DPEX. Certamente alguns ou muitos de vocês já sabem, da parte da manhã, a DPEX Internacional é uma rede de pesquisadores que atuam nas áreas de saúde, especialmente medicina, ciências humanas e sociais, aplicadas à saúde, seja sociologia, antropologia ou psicologia, vinculados a instituições acadêmicas e outras associações pertinentes que atualmente reúne 13 países. Eu posso, acho que hoje, dizer que o Brasil provavelmente será o 14º primeiro país da rede, sendo um país do hemisfério sul, como a Austrália, mas primeiro país em desenvolvimento. Fica difícil. Sabendo-se, essa rede internacional é uma rede bem-sucedida de cooperação, que foi iniciada no Reino Unido em 2001, cuja publicação foi feita no Lancet, que vocês muito conhecem, e hoje, a partir das pesquisas do grupo Health Experience Research Group, que é do Departamento de Atenção Primária da Universidade de Oxford. Ressalta-se que o Brasil deve ser o primeiro país membro da América Latina a integrar essa rede. A DPEX Brasil, cujo nome temporário é Narrativas em Saúde, eu digo temporário porque o grupo que aqui está se apresentando é o grupo mãe, digamos assim, da DPEX Brasil, e nós ainda não tivemos tempo, apesar de ter trabalhado exaustivamente a semana toda, de acertar todos os detalhes do bebê que está nascendo. Então, a Narrativas em Saúde é um projeto de cooperação baseado na UFRJ, que na UFRJ reúne a Faculdade de Medicina, o Instituto de Psiquiatria, a Escola de Enfermagem Ananeri e o NEAD, o Núcleo de Ensino de Educação à Distância, e se associa com outras universidades brasileiras públicas, que são a UERJ, a USP, a Unicamp, a Unesp, a UFBA e a UNB. E a DPEX, cuja sigla significa uma base de dados de experiências individuais de pacientes sobre o seu adoecimento. Qual seria? Essa é a Rede Brasil que está nascendo. É uma rede que conta na UFRJ, comigo pela Faculdade de Medicina, professor Otávio pelo IPUB, professor Ivone Cabral pela Escola de Enfermagem, o Núcleo de Ensino à Distância, aqui representado pelo seu diretor, professor Arthur, e na coluna da direita, todos os colegas das demais universidades, todas pessoas, professores e pesquisadores que já trabalham com narrativas em saúde e que vêm, nesse momento, se articular como uma rede de narrativas em saúde para produzir um determinado tipo, não é todo e qualquer, mas um determinado tipo de pesquisa que tem como objetivo, próximo, 2 principais objetivos. Possibilitar o compartilhamento virtual de experiências relacionadas ao adoecimento, vulnerabilidade e cuidado, de forma que pessoas com a mesma condição possam compartilhar narrativas que colaborarão para a inclusão e a participação social. O segundo grande objetivo seria possibilitar o envolvimento de pessoas, usuários do Sistema Unificado de Saúde, SUS, na educação dos profissionais de saúde, visando o desenvolvimento da atenção centrada no paciente, o compromisso com a integralidade e a humanização do cuidado. A partir desses objetivos,
Com esses objetivos, a gente reconhece também que o avanço do conhecimento e a complexidade do cuidado em saúde tem levado a uma valorização maior da participação do paciente. A dimensão da incerteza, já falada aqui pelos outros colegas que me antecederam, associada ao rápido desenvolvimento do conhecimento e da tecnologia e a mudança epidemiológica, com predomínio de doenças crônicas, são fatores que implicam o paciente no cuidado à saúde, quer no compartilhamento das decisões, quer no autocuidado. A voz do paciente individual e da sociedade organizada em torno de determinadas patologias vem se fazendo presente também na vida social, através da experiência e narrativas de adoecimento progressivamente compartilhadas e, por vezes, tornadas públicas. É preciso destacar que há poucas décadas a experiência individual de adoecimento deixou o espaço exclusivamente privado para estar presente também no espaço público. Como eu costumo dizer aos jovens alunos, no caso da Faculdade de Medicina, para a nossa geração, mais velhos, nós vimos isso acontecer. Não era sempre que nós tínhamos nas novelas da Globo, ou mesmo figuras públicas, políticas, ou artistas, pessoas que vinham a público compartilhar a experiência de adoecimento. Os mais velhos lembram como foi o adoecimento do presidente Tancredo Neves, e se formos tomar uma outra referência, como foi o adoecimento do governador Mário Covas. Não só veio a público, mas o impacto do compartilhamento dele levou, inclusive, à Lei dos Direitos do Paciente no Estado de São Paulo, que disseminou as cartilhas dos direitos dos pacientes pelos hospitais públicos, sendo o Hospital do Fundão um deles. Na formação de profissionais de saúde, ainda predominantemente centrada na doença, decisões compartilhadas no âmbito do cuidado são urgentes, em substituição ao secular modelo paternalista, no qual o conhecimento e os valores dos profissionais de saúde se colocam de forma hegemônica como relação ao saber experiencial e valores dos pacientes e familiares. A discussão sobre o envolvimento das pessoas, usuários dos serviços de saúde, na educação dos profissionais, também vem registrando transformações importantes. A ideia de que o futuro profissional de saúde, especialmente estudante de medicina, deve aprender com o paciente no cenário clínico, data de pelo menos um século. No entanto, a ideia de que o paciente possa ser educador destes profissionais data de pouco mais de uma década. O desafio do aluno não só aprender no e sobre o paciente, passando também a aprender com e a partir dos pacientes, precisou de políticas governamentais. No Brasil, a partir do ano 2000, sobretudo. Eu não vou poder me estender. Com essas ideias e princípios, enfim, premissas em mente, nós estamos desenvolvendo o que vai ser um website, talvez seja Narrativas e Saúde, não Narrativas em Saúde, porque aprendi com o pessoal da TI que poderia virar Narrativas sem Saúde, a junção do S com o E. Enfim, um website com uma aparência aproximadamente como essa, abrindo uma aba, como vocês podem ler ali, não vão poder ler, que está muito pequenininho, sobre narrativas em saúde, quem é o nosso grupo, sobre a nossa missão e os nossos objetivos. Metodologia, publicações e suporte. Uma ideia, está nascendo. Deem um crédito. O primeiro módulo de pesquisa, porque todos os módulos
serão produto de pesquisa, com a mesma metodologia, porque já está em andamento bastante avançado, a pesquisa sobre pessoas com hanseníase, pessoas portadoras de hanseníase e seus profissionais implicados no seu cuidado. Nesse sentido, aqui está uma pequena amostra do que nós estamos desenvolvendo, numa linguagem já para um grande público e também estudantes da saúde. Sejam bem-vindos ao compartilhamento de experiências de pessoas acometidas por hanseníase e profissionais de saúde implicados em seu cuidado. Aqui, você poderá conhecer a experiência de 53 pessoas que tiveram o diagnóstico de hanseníase, das quais 30 vivem na região norte e 23 na região sudeste do país. Pessoas de diferentes idades, entre 18 e 74 anos, 28 homens, 25 mulheres, compartilharam conosco experiências pessoais através de entrevistas gravadas em vídeo ou áudio, de acordo com a preferência do participante. Como foi o caminho até receber o diagnóstico? A reação ao saber o diagnóstico? O preconceito imaginado e sofrido? Experiências em áreas endêmicas? O que pensam sobre o contágio, sobre a causa, sobre a cura da hanseníase? Estes são alguns dos tópicos que esperamos possam trazer informações úteis para você. Você poderá conhecer também a experiência de 11 profissionais de saúde implicados no cuidado de pessoas acometidas por hanseníase, que exercem sua profissão na região norte e sudeste do país. Homens e mulheres, médicos e médicas, enfermeiros, técnicas de enfermagem, fisioterapeutas e assistentes sociais compartilharam conosco sua experiência de comunicar o diagnóstico, de conversar sobre o preconceito vivido pelas pessoas sob seus cuidados, de se defrontar com as limitações cotidianas a exigir o autocuidado e a abordar o conceito de cura na relação com os pacientes, com as pessoas que receberam o diagnóstico de hanseníase estão entre os temas. Aqui é apenas uma ideia do que pode vir a ser. Nós estamos trabalhando o site, os itens azuis, como vocês sabem, poderão ser clicados, então haverá abertura para que as pessoas encontrem. Sobretudo, as pessoas poderão, clicando no primeiro azul abaixo de hanseníase, encontrar o tema. Por exemplo, receber o diagnóstico, onde sob o tema haverá vários depoimentos, em vídeo, em áudio ou em texto, de acordo com a preferência do participante. Poderão clicar logo abaixo está escrito perfis dos participantes. Aí vamos fazer uma organização por idade, de 18 a 30, 31 a 45, 46 a 60 anos e mais de 60 anos. Então, se é uma pessoa que está preocupada com esse diagnóstico e se encaixa numa determinada faixa etária, pode ter uma preferência por entrada no site via o perfil do participante. Ao passo que outra pode valorizar mais o tipo de tema dentro de um elenco de temas que nós, após análise temática, conseguimos construir. Eu não consigo enxergar, mas enfim. Então, é para dar uma ideia, tá? O bebê está em fase avançada, mas ainda não nasceu. Eu tive que fazer uma escolha. 53 entrevistas com pessoas acometidas por hanseníase e 11 profissionais. Evidentemente que nesses minutos que me restam, que eu vou ainda usar 5, é para compartilhar com vocês 2 fragmentos que eu escolhi pelo seguinte critério. Eu escolhi 2 profissionais do Rio de Janeiro, ambas médicas dermatologistas,
Uma aqui presente, que é a professora Maria Cátia Gomes, a quem devemos muito a construção de toda essa pesquisa. A professora Maria Cátia foi uma pesquisadora importante que não só nos indicou pacientes, como fez a ponte com o norte do país e os pacientes de lá e os profissionais de lá, como ainda indicou pessoas para o corpo que nós chamamos de painel de especialistas, que todo módulo desenvolve antes de iniciar e durante e após a pesquisa. Enfim, agora que você vai tirar, agora que elas vão entrar, olha só. Então eu escolhi 2 clipes, cada um tem 2 minutos e pouco, vai passar rapidinho, onde a professora Maria Cátia vai falar sobre o que sobre a experiência dela comunicando o diagnóstico e como ela aprendeu comunicando o diagnóstico com os pacientes, como melhor cuidar deles. Em seguida, virá essa outra médica dermatologista também do Rio de Janeiro, que é a professora Maria Leite, que vai falar também em 2 minutos de como ela aprendeu com uma experiência que se passou quando ela realizava o cuidado, como lidar com a dimensão do estigma, um pouco como lidar com a dimensão do estigma tão importante, estigma social em hanseníase. Ambas profissionais aprenderam com os pacientes como a gente espera que esse site possa trazer aprendizagem para outros profissionais de saúde e estudantes em formação. E também para que os pacientes percebam como que a participação deles enriquece a prática do cuidado dos seus profissionais. Vamos lá? Vamos. Em relação à experiência de comunicar o diagnóstico ou conversar sobre ele, o que a senhora poderia compartilhar conosco? Primeiro que eu tenho um protocolo que eu cumpro quando eu faço o diagnóstico. Então, para todos os pacientes, eu falo que a hanseníase é uma doença que está escrita na Bíblia, e que quando a Bíblia foi escrita, todas as lesões de pele, sejam de vitiligo, de psoríase, de efizema seborreico, de elefantíase, eram chamadas de lepra. E à medida que a medicina foi evoluindo, essas doenças foram ganhando nomes diferentes, prognósticos diferentes, abordagens diferentes. Mas ficou a hanseníase, que só o Brasil chama de hanseníase, mas o mundo inteiro chama de lepra. E aí eu sempre explico que não cai pedaço, que não é castigo divino, cura, que o tratamento tem um tempo definido. Mas eu observo que dificilmente o paciente assimila essas informações no primeiro atendimento. E teve um fato interessante, que a gente fez um vídeo sobre cura. E a gente perguntava ao paciente, você se sente curado? Então tinha uma paciente chamada Nancy, que ela falou assim, olha, quando eu fui feito o meu diagnóstico, a doutora falou que eu tinha uma doença chamada hanseníase, eu não sabia que doença era essa. Fui para casa tranquila. 3 meses depois, chegou um filho meu que era caminhoneiro. Quando eu contei para ele, ele falou, mãe, hanseníase é lepra. E eu, no dia seguinte, fui procurar a doutora Cátia e falei, doutora Cátia, eu estou com lepra. E a senhora não me falou. E aí, eu tinha certeza que eu tinha falado da Bíblia, da lepra, porque eu faço exatamente do mesmo jeito com todos os pacientes. No entanto, ela não foi capaz de ouvir. E eu fiz uma discussão com os residentes nesse dia, que talvez, estando do outro lado da mesa, ouvindo de uma doença que ela não tem a menor informação, por maior que seja o conteúdo da informação que a gente dá, o paciente não consegue assimilar. E para assimilar, ele carece de um tempo. Então, a partir daí, eu passei a repetir outras vezes, quando o paciente volta. Você entendeu o que você tem? Será que você consegue me explicar? Se você for dar uma aula para esses alunos que estão aqui na sala, o que você diria que é hanseníase? Para que a gente possa ir elaborando, o paciente vai elaborando junto conosco, afinal de contas, que doença é essa. Uma outra história também, e que tem a ver também com as minhas dificuldades, no meu sofrimento no início, nesse início meu em Caxias,
foi que eu achei por bem recuperar todos os abandonos de tratamento. E levei alunos e fizemos um levantamento. E a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro tinha uma cartinha amarela, um aerograma, que tinha assim, Departamento de Doenças Transmissíveis, que aí o correio não cobrava, e você mandava uma cartinha. Eu lembro que eu consegui, não sei como, eu copiava, não sei como era aquele método, se já tinha xerox, não sei como era. Só sei que tinha uma cartinha padrão para as pessoas, você concluiu o tratamento, comparecer tal dia. E aí eu recebi uma paciente que ela falou assim, doutora, primeiro essa paciente, eu chamei esse paciente de abandono para a reunião do sábado. E essa paciente apareceu na reunião do sábado. Aí eu falei com ela, mas a senhora não tem que aparecer na consulta. Também. Ela falou assim, não vou na consulta. E a senhora, da próxima vez que a senhora mandar uma carta dessa para minha casa, eu vou denunciar a senhora. Porque a senhora não pode mandar uma carta com esse nome de Departamento de Doenças Transmissíveis e o correio, a rua inteira ficou sabendo que tinha uma pessoa com doença transmissível. Eu havia mandado mais de 100 cartas. Eu achando que estava fazendo o melhor. Né? Então, eu tive esses embates todos, mas eu trabalhei de uma forma assim que foi... Alguns pacientes me ajudaram muito nesse grupo, né? A entender e como eu levei essa problemática de Caxias para reuniões, para congressos e tudo, já era... Aí eu entrei como professora na FRJ em 79, então eu já tinha 3 anos, né? 2 anos de experiência. E levei isso para alguns eventos científicos, isso chegou no Ministério da Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, e que mandou uma equipe do Ministério da Saúde trabalhar comigo para testar um material de educação em saúde, lá em Caxias, com meus pacientes. E foi aí, então, que eu encontrei um paciente chamado João Batista, que virou uma liderança e a gente criou o primeiro grupo de pacientes do Wuhan, do Rio de Janeiro, mas isso já foi em 1981. Era isso que eu tinha a compartilhar com vocês para introduzir em português o que é a DIPSI e o que é um pouquinho desse projeto que todos nós aqui estamos dedicados a desenvolver. Muito obrigada. Professor Otávio. Meu nome. Bom, boa tarde a todos. Eu vou então trazer o foco um pouquinho, né, do uso de narrativas para o campo da saúde mental. Várias referências que eu vou empregar aqui já foram apresentadas pelos colegas que me antecederam, então isso vai me poupar o trabalho de me estender um pouco mais sobre isso. Vai na mão. Foi. Bom, então eu queria começar com essa citação do McIntyre, que eu acho que sintetiza a relevância que pode ter as narrativas na nossa vida, né? Não diria nem no campo da saúde. Mas no campo da saúde eu acho que fica evidente, né? A forma como ele coloca. Eu só posso responder a pergunta, o que eu posso fazer,
se eu puder responder à pergunta anterior de qual história ou histórias eu faço parte. Né? Em saúde, na medicina, essa é uma pergunta que a gente tem que se responder quase que o tempo todo. Né? O que eu posso fazer? Bom, essa questão das narrativas, aí eu vou falar da minha, vou me implicar biograficamente, né, no
por que isso foi sendo sentido de forma cada vez mais intensa como uma necessidade enquanto psiquiatra, né? Vocês conhecem, quem é do campo da saúde mental conhece, as transformações no campo de produção do conhecimento, difusão do conhecimento, de formação da medicina e da psiquiatria nas últimas décadas. Isso aí é uma imagem do livro da Trisha Greenhalgh, muitas pessoas devem conhecer, como ler um artigo científico, em que ela sintetiza, né, a pirâmide das evidências. A gente pode ver, né, onde que está alguma coisa que poderia ter um pouco mais a ver com narrativa. Está na base da pirâmide. Né, as narrativas e a medicina baseada em evidência é uma coisa que tem uns 20 anos de história, né, um impacto profundo na formação e na prática médica. Então a gente vê para onde que foi sendo, espaço que foi sendo destinado às narrativas. Né. No campo da psiquiatria, né, isso ficou, talvez até tenha antecedido um pouco com a virada da DSM-3, né, que produziu o que eu chamo de uma psicopatologia da terceira pessoa, uma psicopatologia objetiva, uma psicopatologia que vai privilegiar sintomas, a objetividade, critérios operacionais. Quem não está familiarizado com os sistemas classificatórios tipo DSM e CID-10, eles funcionam com base em critérios operacionais, o que permite que você faça uma espécie de checklist para chegar ao diagnóstico, ou seja, a gestalt narrativa biográfica, ela é realmente escanteada, né, privilegiando elementos de maior fidedignidade ou confiabilidade, que geralmente são aqueles mais objetivos. Né? Bom, se a gente for pensar, né, e eu estou pensando em psicopatologia, mas isso serve para o patológico, para a patologia, para a própria... Né, que psicopatologia vem de patos, né, que diz respeito a acontecimento, experiência, sofrimento, emoção. Né? Para onde que foi isso? Né? Para que lugar foram essas dimensões tão fundamentais, né, sobre as quais se baseia o que a gente faz, né, com essas mudanças todas. Né? Eu vou ler essa citação. Para mim, essa passagem foi profundamente marcante na minha formação. Né? Isso é um trecho do prefácio à primeira edição da História da Loucura, né, que eu só fui ler alguns anos depois de ter lido a História da Loucura, porque eu li a tradução brasileira. E na tradução brasileira, o prefácio que tem é o prefácio à segunda edição, que é um prefácio resumido. Né? No prefácio à primeira edição, o Foucault acabou tirando esse prefácio da primeira para a segunda edição, porque gerou uma discussão muito acalorada no meio filosófico francês, mas tem algumas coisas muito boas para a gente pensar, e ele apresenta um pouco qual é o projeto dele da História da Loucura. Para quem não conhece, não é uma história da psiquiatria, né? É outra coisa. E eu acho que dá para a gente pensar um pouco no quanto que a gente foi se esquecendo e abandonando essa dimensão singular, experiencial, na prática médica. Então ele diz: a constituição da loucura como doença mental, no final do século XVIII, estabelece o atestado de um diálogo rompido, dá a separação como já adquirida e afunda no esquecimento todas essas palavras imperfeitas, sem sintaxe fixa, um pouco balbuciantes, nas quais se estabelecia a conversa da loucura e da razão. A linguagem da psiquiatria, que é monólogo da razão sobre a loucura, só pode se estabelecer sobre esse silêncio. Eu não tenho a pretensão nem a ingenuidade de achar que, enquanto médico psiquiatra, eu posso restabelecer esse diálogo nas bases que o Foucault fala. Mas também não posso me dar por satisfeito de considerar que uma psiquiatria criteriológica operacional, tipo DSM, basta. Então, o que a gente pode fazer para minimamente retomar essa conversa? Bom, como a Alicia já mencionou, né, quem passou por uma formação de profissional de saúde, quer queira, quer não, aprendeu com os pacientes. Né? A imagem clássica do Charcot fazendo a demonstração, e La Salpêtrière, de uma histérica, mas o paciente aí nessa imagem, ela é um mero objeto de demonstração. Né? Ela está ali servindo para ilustrar o conhecimento médico.
Uma outra coisa é uma virada que a Alicia fez uma certa datação aqui no Brasil de quando os pacientes passam a ocupar um lugar de educadores, né? Qual a relevância disso, né? A primeira coisa, né, isso tudo que eu falei, acho que serve para a gente pensar isso, mas mais alguns elementos. Uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? Existe um hiato, né, uma fissura, um abismo, entre o modo pelo qual o adoecimento é experienciado por quem adoece e o modo pelo qual os médicos pensam na doença, né? E esse buraco, esse hiato, não é um hiato de diferença de conhecimento, né? Não se trata de dar informações sobre suas doenças para os doentes, para que eles conheçam a doença como a gente conhece, mas sim entender que são diferentes perspectivas de mundo. Eu gosto muito dessa autora, que é a Kay Tombs, que é uma filósofa americana, que ela mesma é acometida, ela era, né, ela já faleceu, mas enfim, ela viveu os últimos anos dela lutando contra uma esclerose múltipla, né? E toda a produção dela foi exatamente sobre essa experiência de adoecimento. E ela tem um texto onde ela fala uma coisa muito bonita, né? Onde ela conta uma história, né? Que como essa experiência do adoecimento muda a relação do sujeito com o mundo. Então ela fala, no meu quarto tinha uma estante de livros. Antes de eu adoecer, a estante de livros era o lugar para o qual eu me dirigia para pegar um livro, para estudar, para consultar alguma coisa, preparar uma aula. Depois que eu adoeci, nos primeiros tempos, era um lugar onde eu me apoiava quando eu estava passando pelo quarto. No final, a estante era um obstáculo à minha cadeira de rodas. Quer dizer, a experiência de adoecimento muda a experiência de mundo, né? E isso a gente não pode perder de vista, né? Então, o que esse diagrama é de um livro francês que faz uma espécie de resenha, né, um panorama mundial do envolvimento de usuários em saúde, e aí apresenta várias possibilidades, né? Vou me interessar mais aqui, até porque eu vou falar de uma experiência que a gente tem aqui, né, que seria dos usuários como pacientes formadores, que ele chama aqui, no ensino, né? Um desses aspectos. A Alicia já mencionou como isso está florescendo, aí só para ilustrar alguns livros, né, dos anos 2000 para cá, né, existe muito mais do que isso é mais no campo da saúde mental, né, desse envolvimento de usuários em pesquisa, formação, avaliação, política, né? E para falar um pouco mais detalhadamente da experiência que eu gostaria de relatar, eu vou vou fazer recurso ao Jerome Brunner, né, que é um psicólogo americano. A última notícia que eu tive, ele ainda estava vivo com 105 anos, mas enfim. E ele é um teórico das narrativas, né, e ele tem essa formulação que eu acho muito interessante, que ele fala dos dois modos de pensamento, né? Ele diz, um argumento bem construído e uma boa história seriam dois modos de pensamento e diferem na sua natureza. Como ele diz, cada um oferece um modo próprio de ordenação da experiência, de construção da realidade. Aí como ele fala, uma história busca uma história, pensando que um argumento bem construído é o modo de produção e disseminação do conhecimento da biomedicina, ou modo técnico, né? E o outro seria o modo narrativo. Então, entrando agora no modo narrativo. Uma boa história busca ser bem contada, ser verossímil, estabelecer conexões entre eventos particulares. Eu acho que o importante aí é o verossímil. Verossímil não é verdadeiro no sentido da comprovação factual, da adequação à realidade. Verossímil é muito mais isso que a filosofia neopragmática fala, da verdade como um termo de aprovação. Verdade como um termo de aprovação é quando alguém te diz uma coisa que faz todo sentido para você e você diz, putz, é verdade. Verdade como termo de aprovação é isso. O efeito que essa narrativa, o efeito prático que essa narrativa pode ter na vida de uma pessoa, né?
E o Brunner diz que essas narrativas elas têm características retóricas que eu acho que vale a pena a gente pensar. E a característica comum que ele chama é o que ele diz: essas narrativas subjuntivam a realidade. Voltando aos nossos tempos de escola, né, vocês lembram que o modo indicativo é o modo factual, o modo subjuntivo é o modo das possibilidades. Se eu fizer, quando eu fizer, que eu faça, né? Então, o modo subjuntivo das narrativas, eles saem das certezas e entram nas possibilidades. O Brunner apresenta algumas características, uma delas eu acho importante da gente ressaltar, que é, essas narrativas elas têm um sujeito. Se a gente for pensar numa narrativa médica muito comum, que é a anotação em prontuário. Quando você anota no prontuário, foi prescrito não sei o quê, quem prescreveu? Cadê o sujeito? Qual é a subjetividade por trás daquele ato? Não é desse tipo de narrativa que a gente está falando aqui. Né? E outra coisa que o Brunner fala, que eu acho muito interessante, a Rachel deu um exemplo de manhã que eu acho que ilustra isso. Ele diz: o modo subjuntivo da história é preservado na recepção da narrativa, de modo que aquele que lê, escuta, assiste, é convidado a também a tornar-se um narrador de acordo com o seu repertório narrativo. Não sei se vocês lembram quando a Rachel mostrou uma pesquisa de manhã, onde ela mostrava como que os estudantes que tinham sido expostos às narrativas dos pacientes tinham dado respostas muito mais elaboradas. Narrativa provoca narrativa. Né? Então, o recurso à narrativa é produzir narrativa. Então, eu queria falar rapidamente, que já está chegando no final, está bem no final, né? Sobre essa experiência que a gente tem aqui no IPUB. Temos até um integrante do grupo ali atrás, o Luiz Eduardo. De manhã a Beth estava lá na mesa pegando as assinaturas de vocês, que é o grupo Voz dos Usuários, né? Que é um grupo que nos acompanha aqui no IPUB, que nós acompanhamos desde 2005. Ele foi criado em 2005, quando a professora Erotildes Leal e eu passamos a coordenar a disciplina de psicopatologia, que é oferecida aos alunos da Faculdade de Psicologia, e a Ero convidou um grupo de usuários do Hospital Dia para participarem das aulas práticas de psicologia, só que a gente não queria que as aulas práticas perpetuassem aquele modelo do paciente como demonstração. Então eles foram convidados, e num primeiro momento isso causou até uma certa estranheza entre eles, porque vários já tinham participado dessas aulas práticas enquanto demonstração. Eles foram convidados a virem falar sobre como era para eles a experiência de adoecimento, de se tratar, de estar no Hospital Dia. Bom, de 2005 para cá, muita água já rolou, o grupo adquiriu esse nome. Era para estar aparecendo aí no slide, eu não sei o que está acontecendo. Ali tem o site do grupo, a Voz dos Usuários. O grupo, além disso, tem uma fanpage no Facebook, tem um canal no YouTube. Esse grupo atualmente participa regularmente de aulas da psicologia da UFRJ, da Faculdade de Medicina, claro, do Internato Integrado em Medicina de Família, Saúde Mental e Saúde Coletiva, da enfermagem, tem sido convidado regularmente para aulas na Rural, na Residência em Medicina de Família da ENSP, eventualmente fora do Rio. O grupo está querendo dar um passo a mais de começar a fazer webconferências, então o pessoal de fora pode fazer contato. Né? E para eu não ficar falando demais do grupo, eu vou pegar algumas passagens de um artigo que foi escrito a 1.500 mãos. É o artigo que tem mais coautor que eu já participei, acho que são uns 20 autores. Fomos nós que acompanhamos o grupo e todos os participantes, que foi publicado, está cortado aí, está num relatório de gestão do IPUB, e eu peguei alguns fragmentos onde o grupo se apresenta. Né? Então, gostaríamos de apresentar um projeto bem humano. Um projeto é sobre superar problemas de saúde mental. Falamos nossos depoimentos para tentar passar além do que os livros científicos passam. Quem é que participa? São os usuários do Hospital Dia que passam por uma experiência de sofrimento e superação, profissionais de saúde e estagiários de psicologia.
Ah, está ali, a referência está ali no alto. Dá para pegar online. Nós temos a roda de conversa. Na roda de conversa, uma grande aliada, onde passamos todas as experiências de adoecimento e superação de saúde mental para aqueles que ainda acreditam que somos capazes de oferecer muito. Contando as nossas histórias, podemos trocar experiências, aprendendo a compreendermos uns aos outros, lutando por um propósito único e real, desmistificando o estigma para que no futuro nasça uma nova geração com uma nova visão da loucura. Uma referência que para a gente mais recentemente foi incorporada é essa ideia da injustiça epistêmica, e a gente acha que esse tipo de trabalho em parceria, um trabalho mais participativo, é uma forma de enfrentar isso. Essa referência é de uma filósofa americana, Miranda Fricker, a gente pegou aí de segunda mão da Ravi Carrel, que é uma filósofa inglesa que trabalha com fenomenologia do adoecimento, e essa ideia de que a pessoa doente é vista como cognitivamente não confiável, emocionalmente comprometida, existencialmente instável, tornando as suas narrativas suspeitas pelo simples fato do seu status de doente. Imaginem isso para usuários de saúde mental. Uma das coisas que os alunos de psicologia, no começo da experiência, mais nos davam como feedback era o quanto eles tinham ficado surpresos de como aquelas pessoas contavam as suas histórias, como qualquer pessoa conta a sua história. O que, para quem convivia ali desde sempre, era óbvio, mas para muitos estudantes aquilo era uma revelação. Então, essa ideia da injustiça epistêmica é de que essa voz possa ter a relevância que deve ter. A Fricker divide essa questão em justiça testemunhal e hermenêutica, acho que não dá tempo para falar disso. Isso aí foi uma pequena pesquisa que a gente fez, foi até publicada na Interface, com os participantes do grupo A Voz dos Usuários, falando de qual a relevância para eles de participar dessa atividade. Aí tem alguns dos encontros, alguns achados a partir das falas deles. Empregar e ter reconhecido o seu conhecimento e experiência, produção de senso de empoderamento, a importância de autorrelatos no processo de recovery, no recovery como um processo e não como um desfecho, como um resultado, oportunidade de ajudar futuros pacientes, oportunidade de adquirir novos conhecimentos, favorecimento de novos insights. Eu vou pular. Só para terminar, então, algumas questões metodológicas que eu acho importantes quando a gente vai trabalhar com narrativa nessa perspectiva colaborativa. Acho que a gente não pode perder de vista. Algumas dessas questões já foram tocadas pelo Zé Ricardo, pelo Marcelo, pela Alícia. Uma questão, desafio de manter as dicções, os estilos narrativos, sem capturá-los e formatá-los em moldes pré-estabelecidos. Eu acho que nós da academia temos que ser muito reflexivos para não fazermos isso. Outra coisa, que narrativa é essa? E aí eu vou me referir ao Ricoeur, que já foi citado aqui antes. Essa ideia do Ricoeur, o Ricoeur trabalha com essa noção de identidade narrativa, então a ideia de que quem é o sujeito narrativo? Narrador e personagem, sem dúvida, mas de uma vida na qual ele é no máximo coautor. Que essa autoria é uma autoria que se dá nessa relação, uma relação que não termina, que está sempre se construindo. E uma última coisinha que eu acho importante, uma questão que foi colocada para a gente que eu digo, aí eu vou citar nominalmente as pesquisadoras com as quais eu trabalho, a Núria está ali atrás e a Ero, que eu já mencionei. A gente vai ter publicado agora um artigo que é uma espécie de síntese da nossa trajetória numa revista americana chamada Philosophy, Psychiatry and Psychology. Vai ser publicado em junho desse ano, e é um número daqueles que você publica, você faz o artigo, aí 2 pessoas comentam e você responde aos comentários. E um dos comentários nos fez pensar numa coisa muito importante, que é a possibilidade de que mesmo narrativas experienciais em primeira pessoa possam produzir narrativas normativas que impactem as futuras narrativas experienciais em primeira pessoa. Então, a gente não perder de vista que mesmo uma narrativa experiencial em primeira pessoa pode estar referida a narrativas normativas previamente
Tá? Então, é uma questão que eu acho que a gente também deve estar atento. Em síntese, é isso. Acho que eu ultrapassei uns 2 minutos. Desculpa, Alice. Obrigado a todos. Desculpa a plateia. A última a falar antes do nosso coffee break, que contará com os biscoitos. Da cooperativa da Praia Vermelha. Eliana. A todos. Primeiro, eu queria agradecer por poder ter estado aqui a semana inteira e agradecer por estar aqui com vocês. Acho que é uma oportunidade, uma alegria e poder compartilhar um pouco o trabalho que a gente desenvolve em Botucatu. Então, eu sou Eliana e vocês vão perceber que minha apresentação foi feita em inglês, porque eu entendi que a gente deveria fazer a apresentação em inglês. O Otávio já fez uma bilíngue e eu fiz, então, a apresentação em inglês, porque eu tinha entendido que era para fazer assim. Até treinei falar em inglês, mas tive a alegria de saber que a gente pode falar em português, que acho que dá mais certo para todo mundo. Então, eu vou trazer uma experiência que é sobre educação interprofissional, narrativas. Não, né? Sobre narrativas da educação interprofissional na atenção primária à saúde. Então, as narrativas dos estudantes e dos profissionais de saúde. Então, eu acho que a pergunta que a gente se fez para começar a desenvolver esse trabalho é como é que a gente está cuidando hoje das pessoas, como profissionais de saúde, e como é que a gente ensina os nossos estudantes da graduação, da residência, a cuidar das pessoas. Então, a gente partiu basicamente dessas duas perguntas. E a outra questão que a gente partiu é que no império da biomedicina, qual é o lugar que a gente tem para a subjetividade? E a compreensão é de que a gente não tem esse lugar, não tem o lugar da experiência das pessoas que adoecem. Não há lugar para isso. E contextualizando um pouco, o Zé Ricardo trouxe a política de humanização. Eu acho que a gente tem uma série de políticas públicas no nosso país, nos últimos 30 anos, né, que nos puxam, né, nos movem a pensar o nosso sistema único de saúde e como qualificar esse sistema e como formar pessoas para trabalhar nesse sistema, transformando um pouco a forma de cuidado e transformando um pouco a formação que a gente tem oferecido, né? E eu vou trazer para vocês um pouco a experiência da Faculdade de Medicina de Botucatu, que há 50 anos tem um envolvimento grande, orgânico, com a atenção primária, ajudou a formar a atenção primária da região, da cidade, e que tem essa interlocução grande tanto na prática de treinamento, como na produção científica, como também na cooperação, na formação de estudantes, de pós-graduandos e de residentes. E o grande campo nosso de formação nesse trabalho orgânico em rede, o campo privilegiado é a atenção primária à saúde, né? Por que a atenção primária? Então, a gente entende que é na atenção primária o cenário possível para a gente trabalhar bastante na formação com a perspectiva da incerteza e da ambiguidade da clínica, né? E está sempre falando de uma certa verdade relativa, né? E de uma certa certeza também relativa. E que é na atenção primária
também um cenário privilegiado, onde a gente vai trabalhar na fronteira entre a vida das pessoas, né, os problemas da vida das pessoas e a patologia propriamente dita, da forma como a gente ensina aos nossos estudantes. Como base teórica do nosso trabalho, acho que a gente deve dizer para vocês que a gente, no começo então, dos anos 2000, a gente teve 3 influências importantes. A presença de uma pedagoga em Botucatu, que foi a professora Maria Isabel da Cunha, que era do Rio Grande do Sul, da Federal de Pelotas, e que trouxe para a gente, já que vocês vão trabalhar nos 6 anos da medicina e nos 4 da enfermagem e na nutrição com a atenção primária, por que vocês não trabalham com narrativas? E a gente então foi ler mais sobre isso, ela teve com a gente, e a gente também teve bastante influência da professora Rita Sharon e da Trisha Greenhouse, que foi citada aqui também, que tem um artigo bem antigo dela, que ela vai dizer, ela é uma estudiosa da medicina baseada em evidência, que ela vai fazer um artigo, isso acho que é da década de 90 ainda, que chama Por que a gente precisa trabalhar, no caso ela está falando da medicina narrativa. É um artigo bem bacana e que também traz. E como base que a gente tem trabalhado todo esse tempo, a gente usa a pedagogia crítica dos conteúdos e trabalha bastante na perspectiva de Paulo Freire. Com a ideia de trabalhar problematizando questões e buscando um trabalho bastante dialógico e mais horizontal. Então, e a outra dimensão que a gente trabalha é uma dimensão ética, no qual a gente está sempre se perguntando, os profissionais de saúde ajudam as pessoas a ter mais autonomia ou a serem mais escravos daquilo que a gente vai trazendo, falando e normatizando? Os profissionais de saúde respeitam o plano da vida das pessoas, as decisões das pessoas, ou a gente quer interferir sempre com as nossas ideias, com os nossos projetos e com as nossas perspectivas? Então, a gente começa em 2003, primeiro num exercício com os estudantes de medicina, essa perspectiva de que a gente deveria estar na atenção primária em todos os anos do curso, como uma coisa horizontal. Logo, a gente incorpora a enfermagem e agora, mais recente, a nutrição. E estamos namorando com a veterinária, com a ideia da veterinária também compor um trabalho com a gente, né? A experiência é um trabalho que a gente faz em pequenos grupos, não tão pequenos, porque a gente não tem tanto professor, 12 a 14 estudantes por professor, numa área do município, onde tem um território com atenção primária, unidade, ou de saúde da família, ou tradicional, e onde a gente vai trabalhando em cima de cada um dos territórios, realidades diferentes, problemas diferentes, situações diferentes. O papel do professor é um papel de mediador, né? Alguém falou um pouco disso. O papel do professor é fazer perguntas sempre muito ricas, densas, e que façam com que os estudantes reflitam, reformulem, estudem, aprofundem temas que vão sendo trazidos. Então, a gente trabalha desde o primeiro ano com a perspectiva das narrativas, com os estudantes e com os professores. Então, acho que isso também é um marco importante. Ao mesmo tempo que a gente está formando os estudantes, a gente está formando os professores. Os professores são os profissionais da atenção primária e também são professores da universidade. E a gente, desde o começo, achou que isso era muito importante, porque os professores também têm vergonha de escrever, têm muita dificuldade, e se a gente não trabalhar na formação deles, como é que a gente quer trabalhar na formação dos nossos estudantes? Bom, e a gente usa, desde o primeiro ano, sempre um diálogo com a literatura, tá? Eu, particularmente, gosto muito do Moacir Scliar, né? Acho que todo mundo conhece, um médico do Rio Grande do Sul, que também
Ele era médico, escritor, ele já faleceu, mas ele traz textos lindíssimos e que nos ajudam muito a trabalhar esse diálogo da literatura com a medicina. E a gente usa bastante, então, também o Moacir Scliar, através do texto dele, pedindo para os alunos lerem um pequeno texto e reescreverem em cima com um grau de liberdade que eles quiserem. Então, eu, particularmente, gosto muito de Moacir Scliar, e ele vai trazendo, então, essa perspectiva da história da medicina, uma história de vozes, as vozes misteriosas do corpo, as vozes misteriosas dos pacientes, as vozes articuladas dos pacientes, as vozes articuladas do médico, né? E aí muitos textos do Moacir Scliar são muito ricos para a gente poder estar trabalhando. Bem, e sempre a gente vai buscando esse diálogo, né, com professores, profissionais de saúde, estudantes, construindo narrativas, escrevendo textos, narrativas orais, narrativas escritas, né? E fazendo esse encontro com a família, com o território, com as lideranças, né? Com as famílias com seus processos de adoecimento, né? E a gente sempre procura um momento de compartilhamento, que os estudantes podem ler as histórias que eles trazem, ou eles podem contar as histórias que eles trazem para os seus colegas. Às vezes um estudante não quer ler, a gente não obriga, tudo bem, é um direito dele. Mas sempre a gente faz esse momento. Com os professores também, com os profissionais de saúde. No primeiro ano, a ênfase é que ele conheça o território e cada estudante ou cada dupla de estudante acompanha uma família. Preferencialmente uma família que ou está para ter um bebê ou acabou de ter um bebê, porque a ideia é que esse aluno acompanhe esse bebê, o desenvolvimento, a saúde, a vida, a chegada de uma criança numa casa e faça esse trabalho como uma coisa sequencial e de acompanhamento. Uma coisa que eu acho que é bacana também deixar claro é que a gente, antes do aluno ele visitar essa família, a gente faz esse contato com a família, pergunta, você quer receber um aluno do primeiro ano da escola médica, da enfermagem, da nutrição? Explica direitinho o que é, e a família pode dizer, não, a gente não quer receber. E se a gente fala, não, eu quero receber. Bom, então a gente vai te explicar que você basicamente vai ser o professor desse aluno. Você vai ensinar como cuida de um bebê, como é a chegada do bebê, os ciúmes do irmãozinho, levar para vacinar. Então, a gente dialoga muito isso com a família, dizendo para ela que ela é o primeiro professor desse aluno na atenção primária e nesse trabalho de acompanhamento. E, claro, as mães que topam ficam muito orgulhosas e elas se percebem nesse trabalho, que elas estão ensinando esses meninos, né? Daria para ficar falando horas, tem histórias incríveis, mas basicamente é isso. Também eles vão conversar com lideranças, entender o que é um bairro, como é que um bairro funciona e tudo isso. E a gente, nossa, a apresentação ela ficou uma coisa um pouco estranha. Mas assim, tudo que a gente faz, que o aluno faz com a sua visita a essa casa que ele está acompanhando, a gente primeiro faz ele em relação à família dele. Então, o aluno faz o ecomapa dele, né? Ali era uma coisa que ia girando, super bonitinha, caprichada, e que ia aparecendo o ecomapa de alguém, dizendo todas as relações que o menino tem, com o cachorro, escola, amigos, a própria faculdade, os amigos do ensino médio, a chegada em Botucatu, o primeiro atendimento, se eles frequentam igreja, se eles têm uma rede social, se fazem esporte. Então, ele faz primeiro dele, compartilha, e depois a gente faz da família que eles estão visitando. E também a mesma coisa em relação ao genograma. Eu vi lá atrás, lá fora, um pôster que a aluna trouxe, que ela entrevista o avô dela. E ela faz uma narrativa do avô, da história do avô, e eles fazem isso, tá? A gente pede para eles fazerem a história da saúde, do sofrimento, da doença da família deles.
e compartilhar com o grupo, né? Então, aqui a aluna contando que uma parte da família dela fica bem velha, independente, a outra parte morre cedo e por aí, e ela vai contando essa história comprida da parte da mãe dela, da parte do pai dela. Então, é a aluna que faz esse trabalho com a família dela. Ela faz com a família dela, a gente compartilha, discute, vê as dificuldades, e daí eles fazem com as famílias que eles estão acompanhando. Que é o segundo ano, onde eles continuam acompanhando essas crianças, essas famílias, mas no segundo ano eles tentam captar na unidade de saúde, ou com a liderança comunitária, ou na escola, ou na creche, alguma questão bacana que eles podem contribuir a partir de demandas daquela comunidade. Então, aqui eu trago um exemplo, que foi um ano então, que os estudantes trabalharam num bairro com pessoas, mulheres envolvidas com obesidade. Então, eles visitaram algumas mulheres que tinham feito cirurgia bariátrica, outras que não tinham feito, mas eles tinham que entender a história de mulheres envolvidas com a questão da obesidade, obesidade mórbida. E aí foi bem bacana, eles então visitaram e então compreenderam o sofrimento, a dificuldade, e o que tem para comer, o que não tem, como a orientação nossa é sempre super normativa, como o serviço de saúde não presta atenção naquela pessoa, tem uma normatividade enorme, uma regra única, um jeito único de lidar com as coisas, e como que, na verdade, as pessoas vão estar te contando essa história na perspectiva delas. Bom, a ideia que a gente tem todo o tempo é de realmente estar trabalhando com os alunos num campo da subjetividade, né? E pensar também na perspectiva também da maior autonomia das pessoas, das famílias. Então, também é um campo bacana que a gente tem buscado trabalhar bastante. Como é que a gente constrói a maior autonomia, como é que a gente constrói uma relação mais dialógica e como é que a gente valoriza a experiência da pessoa, a subjetividade que a pessoa traz. Um outro autor que a gente trabalha bastante é o João Antunes, né, que também ele é um médico português de uma família de escritores, um melhor que o outro. E ele também assim traz muitos textos que ajudam a gente a discutir a humanização do cuidado. E esse é um texto que ele vai dizer basicamente que a gente tem que aprender a ouvir, que isso seria a coisa mais importante do profissional de saúde. Mais que tudo, ele vai dizer, é a gente aprender a ouvir as pessoas. Ouvir não só com o nosso ouvido, mas tentando um ouvido que entra, olho no olho e que eu consiga entrar mais na pessoa e no que ela está me trazendo, né? Aqui, só para finalizar, é um texto então de profissional de saúde, que ela vai contar que é Dia das Mulheres, ela vai fazer uma reunião com as mulheres, e todo mundo traz doce, bolo, refrigerante. E a pergunta desse dia, que é a abertura então da roda de conversa, é Dia das Mulheres, né? Pedir para cada uma contar sobre o seu sonho. E a profissional de saúde, ela se surpreende, porque embora ela conheça esse grupo de mulheres há anos, elas trazem sonhos incríveis, né? Então, uma parte grande traz o sonho de ter uma casa própria, uma vida de aluguel e tal. E uma traz o sonho de trazer o caixão de um filho que morreu assassinado no Maranhão, e que é um filho que ela, depois de anos ali naquele grupo, esse dia ela resolve revelar que o filho não prestava, que era ladrão, que roubou a vida inteira, mas que era um filho muito amado e que ela queria ter certeza que ele morreu e queria ter o caixão perto dela. E assim, cada uma vai trazendo a sua questão, né? Uma traz que queria visitar a filha, que mora ilegalmente em Nova York há 12 anos,
E aí, então, é o espaço da gente conseguir, novamente, ouvir as pessoas, compartilhar as histórias e dar esse caráter de diálogo, de socialização e de troca que as pessoas precisam ter e têm tão pouco, né? Eu acho que já para finalizar, o trabalho que a gente faz, então, todinho é voltado para essa ideia de que a gente consiga entender a experiência das pessoas, né, frente às doenças, frente ao que acontece com elas, e tentar diminuir um pouco esse buraco entre nós, profissionais de saúde, a formação que a gente oferece para os nossos estudantes e a experiência de adoecimento das pessoas, né? Então, só para terminar, eu gostaria de dizer que a gente tem que valorizar o SUS, que é o nosso sistema único de saúde, o nosso sistema público, que é novo e que está sofrendo tantos problemas e que a gente tem que valorizar, qualificar e entender que a formação que a gente oferece de uma escola pública, que é 100% SUS, a gente o tempo todo tem que estar aí. Tá bem? Obrigada. Tirando fundo, estou Adriana. Queríamos agora abrir para perguntas, pelo menos 10 minutos. Vocês que pacientemente nos ouviram. Diga lá. Fale alto daí, como quiser. Por favor, os colegas, assentem-se à mesa. Eu queria perguntar para a mesa, que é uma dúvida que eu tenho, é o seguinte. Aqui a gente trabalha a questão da narrativa em pesquisas, no atendimento de saúde mental. Eu queria localizar na questão do ensino, tá? Você não pode usar essas técnicas quando o paciente tem 15 minutos, tem 15 minutos para fazer o atendimento. Então, eu tenho trabalhado com eles, paciente que você pode atender em 10 minutos e separar, vai contando tempo até meia hora, 1 hora para outros pacientes. A minha pergunta é o seguinte, o que vocês podem colocar, e é o que eu estou tentando buscar, como identificar, você conversa com o paciente, tenta ouvi-lo, no pouco tempo que você tem, como a gente poderia estar identificando aqueles que a gente não tem que sair daquele modelo, porque naquele modelo não vai, no modelo biomédico. Mas, quando a gente poderia partir para uma narrativa, como o caso da Violeta, que o Ricardo fez, eu fiz isso com um paciente asmático. Um dia eu falei para a residente, deixa o estetoscópio, deixa o prontuário aqui, vai conversar para ela, e foi uma descoberta fantástica. Qual seria eu queria ouvir na experiência de vocês, como identificar. Não, parece que está tudo bem com o paciente, você até resolve um problema de obstipação com a criança, pipoca outro, porque você não resolveu o problema. Como passar disso, porque não dá para fazer com todos, na rede pública a gente sabe. Tá, mais algumas perguntas para passar? Meu nome é Ana Cecília Sucupira, eu sou pediatra lá do Hospital das Clínicas da USP. Boa tarde a vocês e a vocês. Eu sou Raquel, sou do Unifacef, o Centro Municipal em Franca, interior de São Paulo. Sou professora no curso de medicina lá. E tentando juntar a minha questão aqui para a banca, para a mesa e o que ela falou, o José Ricardo fez uma pergunta, qual o tipo de valor que orienta o encontro médico-paciente? E eu respondo, assim, na minha prática, que esse valor vem do exemplo da relação professor-aluno. Eu procuro passar esse valor através da minha relação com o aluno.
E eu desenvolvo lá uma disciplina que eu chamei de literatura e medicina baseada em narrativas, literatura a literatura de romances, a ficcional, que tem pessoas ou médicos ou estudantes como protagonistas. E tem, então, ao longo de um semestre, no terceiro semestre do curso, discutido, levado narrativas para os alunos, levado-os a conhecer a medicina baseada em narrativas. E é uma disciplina meio isolada, meio escondida dentro do curso, mas eu sou muito grata por ter tido esse espaço. É uma disciplina obrigatória, está no terceiro ano de realização. No primeiro ano houve muita resistência dos estudantes, mas a resistência vem sendo quebrada e tem um movimento interessante deles perceberem isso não mais como uma inutilidade, mas como um espaço importante para discutir as próprias emoções. A gente tem trabalhado também com a gestão da emoção do estudante a partir das narrativas. E aí eu queria saber como é que vocês, que trabalham narrativas nas suas instituições, nos seus cursos de medicina, são recebidos pelo corpo docente e pelo corpo discente. E também, a mesma coisa que ela falou, como é que isso tem sido incluído, como se propõe incluir essas narrativas na prática clínica. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Evelyn, eu sou médica de família e comunidade, sou estudante do mestrado Prof. Saúde da Brasco, em parceria com a UERJ, sou aluna do César. A minha pergunta é a seguinte, na minha pesquisa do mestrado, eu entrevistei mulheres em situação de violência entre parceiros íntimos, usuárias das clínicas da família aqui no Rio. E as entrevistas se deram bem no começo da nossa greve, não sei se chegou a repercutir nas outras cidades, né? Mas a gente ficou um bom tempo aí com salário atrasado e várias questões aí do desmonte da saúde no Rio. E várias das entrevistadas trouxeram a questão da greve e do modelo de atendimento e de, antigamente, ter um modelo de CMS, né, que só fazia o pré-natal e não perguntava nada de violência, que agora na saúde da família elas estavam tendo espaço para falar dessas questões de violência. Então, diante dessa situação, né, do desmonte da saúde no Rio de Janeiro, no município, das declarações do governador, né, durante a campanha, do desmonte da política de saúde mental, né, da nova PNAB. Então, diante desse cenário atual de desmonte que a gente está vendo, como que a gente pode usar as narrativas dos nossos pacientes, dos nossos usuários, dos sujeitos, né? Como é que a gente pode resistir nesse cenário e como é que a gente pode pensar a narrativa nessa resistência? Obrigada. Última pergunta, pode ser? Eu me chamo Marta Moreira, sou do Instituto Fernandes Figueira Fiocruz. Estou aqui com um grupo de pessoas do Fernandes Figueira, Corina, Olivia e Roberta. A gente veio, na verdade, muito interessados na questão da narrativa, pensando na narrativa em saúde, mas a gente trabalha bastante com a questão da narrativa ou do pensamento sobre mulheres e crianças, né, no interior da saúde. São duas questões para ser rápido. Uma é com relação a comitês de ética, que é uma das questões, a gente faz parte do comitê de ética, eu e Corina, e uma das grandes questões é essa velha oposição entre autorizar poder participar de uma pesquisa e sempre a gente achar que os nossos participantes estão subjugados a uma instituição que diz se eles podem aparecer ou não, né? Quer dizer, na medida em que você tem uma filmagem, uma narrativa pública, nomeada, identificada, o quanto que vocês conseguiram enfrentar isso. A gente fala isso porque a gente está querendo armas mesmo, porque eu acho que a questão é o combate, né? Então, ver como é que vocês trabalharam e lidaram com isso. A outra questão vem bem do fato do campo com o qual a gente trabalha, especificamente as crianças. Como que vocês pensam, enfrentam a questão, por exemplo, das narrativas das crianças e dos adolescentes, né? Particularmente no Saúde Brincar, no Instituto Fernandes Figueira, há quase 30 anos, as crianças fazem parte das pesquisas e têm, a partir disso, também um lugar, né, reconhecido de falas como sujeitos. A gente até brincou lá atrás, não é à toa que a saúde da mulher, né, e a saúde mental, de uma certa maneira, assumem um determinado protagonismo. A saúde da criança sempre fica, né, a criança nunca é um sujeito de direito de fato, né? É de direito, mas não de fato,
no sentido do reconhecimento da fala. Então, se o grupo já pensou sobre crianças também, e narrativas de crianças, que não fossem as narrativas tituladas pelos seus pais, né? Adultocêntricas. A Ivone acaba de anunciar que essa última questão vai ter uma referência na próxima mesa. São todas excelentes questões, né? Que são muito mais convites à reflexão e desafios para a gente do que coisas que a gente já possa responder, eu acho, né? Mas o que Ana coloca, eu acho que é fundamental, e acho que é, por exemplo, um desafio, e eu digo sempre isso, a gente tem que sempre pensar que, como profissionais de saúde, os profissionais de saúde que não querem reduzir a sua interação a uma questão puramente tecnicista, a gente tem que procurar um equilíbrio entre essa abertura, né, ao não controlado, ao aberto, ao que foge da técnica, mas também com perspectivas técnicas que justifiquem a nossa posição nessas relações como profissionais, né? Então, acho que, por exemplo, desenvolver tecnologias capazes de nos ajudar a decidir, não é, junto com as pessoas, para que lado ir em cada momento, é uma tecnologia fundamental, não é? Acho que, por enquanto, a nossa experiência é muito mais intuitiva, né? Muito mais de perceber, e acho que uma das coisas que chama a atenção, que foi, por exemplo, no caso da Dona Violeta, isso apareceu muito, né? É a coisa de você perceber que é uma reiteração de uma interpelação, não é? Sem que se consiga, de fato, perceber que está se caminhando, né? Acho que esse é um sinal de alerta, assim, né? Quando, digamos, o espectro do insucesso, né, o tempo todo está rondando ali, e você percebe que tem que dar uma parada, né? Agora, acho que isso é uma coisa muito ainda rudimentar, né? A gente pode... Eu, sim, falo sempre para os meus alunos, especialmente na atenção primária, mas talvez isso caiba também para outros níveis, que eu não tenho tanta intimidade, né? Mas é preciso que a gente perceba que o trabalho, e isso é uma bênção da atenção primária, não termina num encontro só, né? Então, que a gente pode e deve explorar a longitudinalidade para ir manejando um pouco esse limite de tempo que a gente tem, efetivamente, com não perder de vista o que a gente quer alcançar, né? E aí ter uma boa articulação, né, da atenção em diversos níveis com esse segmento, né? E ter registro de qualidade, né? Uma boa relação entre os profissionais e os usuários, eu acho que é fundamental para isso acontecer, né? Mas acho que esse é um dos grandes desafios, digamos assim, de dispositivos tecnológicos, como se pode chamar, né? Que seria interessante a gente desenvolver mais, né? Raquel, eu fiquei até mais curioso de ouvi-la, cadê a Raquel? Do que de fato tenho que responder, né? Porque esse seu trabalho com a literatura, com os alunos, se a literatura em geral, literatura arte, é só a questão das narrativas médicas, né? Eu tenho tido uma experiência muito interessante. Eu produzi lá com os colegas e coordenei uma disciplina chamada Medicina e Humanidades durante um tempo. Ela já não existe mais, houve uma mudança no currículo, ela foi incorporada em outras disciplinas. Mas foi interessante que um tempo depois que os alunos meus passaram pela disciplina, voltaram a me procurar, dizendo assim, professor,
nós três aqui, a gente gosta muito de ler. E a gente, toda vez na hora do almoço, a gente conversa muito sobre o que a gente está lendo, literatura, né? E a gente percebeu que um monte das questões que a gente discute, o senhor discute na nossa disciplina. Só que de um jeito muito mais legal na literatura. Lá é mais chato do que a gente percebe na literatura. Vamos fazer um grupo de leitura? E eu falei, vamos embora, né? Demorou, é para ontem, né? E fizemos, e foi muito interessante porque a procura foi enorme, né? E se expandiu para além dos alunos, né? Então virou hoje uma atividade de extensão, que a gente tem alunos de diferentes cursos, tem professor, tem funcionário, tem idoso que frequenta lá a Universidade da Terceira Idade, e a gente faz isso, a gente lê literatura, né? E discute, mas é uma atividade de extensão, né? Então, essa questão de colocar dentro do currículo nuclear, digamos assim, é ainda um grande desafio. A gente trabalha, por exemplo, no primeiro ano, a gente trabalha com uma avaliação dos alunos da nossa disciplina, que é processo de saúde, doença e cuidado, que é em cima de narrativa, né? E uma das grandes dificuldades que a gente tem, nós perguntamos assim, mas professor, que história é essa de narrativa? O que é narrativa? Né? Porque estão acostumados a fazer prova, né? Mas o que a gente tem visto é que tem sido, de fato, muito interessante como recurso, como a Eliane mostrou, né? Como recurso pedagógico mesmo, que transforma, né, a maneira de se relacionar com os pacientes. Eu acho que entre os professores ainda é visto mais como uma coisa quase que como se fosse uma pincelada né, de um certo humanismo, mas não percebem tanto o alcance pedagógico, né? Mas eu acho que quando a gente começa a mostrar, a gente fez, por exemplo, mais de uma vez, exposição de pôsteres de alunos, fazendo essa ponte entre narrativas, inclusive com a arte, né? E que teve impacto na faculdade interessante. Então, acho que a gente tem que investir por aí, né? O que a Evelyn traz do desmonte é seríssimo, não é? Cadê a Evelyn? Está lá, né? Mas eu acho isso, quer dizer, eu acho que a gente, em contato com os usuários de serviços, né, com as pessoas que... E também, não é, com, acho que as pessoas ligadas à educação, os próprios alunos, né? A gente tem que pensar isso tudo. Eu tenho insistido muito quando eu discuto o cuidado, né, que tende muito a puxar para uma questão interpessoal, a questão do contexto intersubjetivo. E de como o SUS, quer dizer, fica quase que absurdo eu falar em cuidado, né, num país, especialmente num país como o Brasil, com as tamanhas desigualdades que tem, se eu não tiver minimamente previsto um contexto de encontro entre serviços profissionais e a população, de acesso universal, né, e preocupado com as questões da equidade e da integralidade, né? Então, pode ser muito bonito o discurso do encontro intersubjetivo, né? Mas se não tem esse contexto. Então, eu acho que o SUS é urgente e acho que talvez seja, como eu falei, né? Um desafio. Por um lado, tem um desafio tecnológico e também tem um desafio político, a gente produzir narrativas que chamem atenção para isso, né? E que ajudem a nossa resistência, que, claro, vai para além disso, né? Mas que é séria, né? Eu trabalho mais com adolescentes, né? E, por exemplo, o recente ataque, né, a questão da cartilha do adolescente foi absurdo, né? Então, a gente tem que ir para a imprensa, tem que ir para a mídia, tem que falar, né? Eu acho que, pelo menos durante uns 4 anos, aí vamos ter batalhas muito sérias, né? Só para terminar, rapidinho, a questão das narrativas de crianças e adolescentes. Como eu falei, eu trabalho com adolescentes, né? Não exatamente com crianças, mas eu acho, já li algumas coisas, tive alguns contatos com profissionais que trabalham com isso. Acho que produzir narrativas com criança é fascinante, não é? Porque é uma outra estratégia, não é? Mas é muito rica também, né? Ela é muito mais imagética, não é? Muito mais, temos muito menos oral, não é? Mas ainda assim se produzem narrativas muito interessantes, né? E agora a questão do comitê de ética eu vou deixar, né, para a Alicia falar, né? Que é uma questão bastante delicada e ela está com uma experiência bastante importante dentro disso, né? Eu acho que vocês trouxeram questões que são questões nossas, né? Da Ana, eu acho que é um campo ainda intuitivo, mas assim, o que a gente tem feito? Talvez tenha um grupo de perguntas básicas na atenção primária que, falar, essa pessoa eu preciso ver de novo, e rápido. Não vai poder ser em 10 minutos. A gente tem trabalhado muito com a estratégia da consulta compartilhada. Acho que é bem legal. Difícil, ninguém sabe.
todo mundo tem dificuldade. Opa, mas quem é o dono da consulta? Né? Nós, os profissionais, têm muita dificuldade, né? Quem é o dono da consulta, quem não é o dono da consulta, mas eu acho que é uma estratégia bem bacana que a gente tem trabalhado. Então, chama o psicólogo para atender junto, chama o psiquiatra para atender junto, chama o nutricionista para atender junto. Eu acho que é uma estratégia bem legal, Ana, que a gente tem utilizado bastante. Eu acho que sim, a gente faz algumas perguntas chaves ali, que você sacou que tem coisas muito complicadas. O paciente que vem 8 vezes no serviço em 2 meses. Uma coisa que você, puxa, não estamos resolvendo porcaria nenhuma, vamos chamar uma vez, nem que a gente pegue uma tarde inteira com essa pessoa e vamos entender o que está se passando. Eu acho que a gente tem tentado trabalhar um pouco com esse mapa. Criança, escolar, você percebe que a história está estranha também e tal, aí a gente marca no final do período e atende mais devagar. Eu acho que não tem outro jeito, você tem que ter um espaço na agenda para atender algumas pessoas com um tempo maior, se você quer de fato compartilhar os problemas e estar conseguindo ajudar. Tem coisas muito complicadas, né? Com as crianças, a gente tem trabalhado muito a narrativa oral. Eu não tenho experiência de narrativa escrita. Narrativa oral a gente pede para a criança na consulta ela contar a história dela, o que está se passando. Eu trabalho num ambulatório de pediatria genética, então são casos mega, ultra complicados, e a gente procura muito dar voz à criança, pedir para ela estar contando. Nesse ambulatório, os alunos ficam fascinados, isso que eu preciso dizer para vocês. Também a gente precisa achar os cenários, esses espaços, tá? Eu quero até já entrar no que você perguntou. Eu acho que assim, é difícil se a gente faz uma disciplina totalmente separada da prática clínica. Eu acho que isso, se você consegue fazer um trabalho com literatura, mas também articulado à prática clínica, eu posso te dizer assim, que eu acho que faz muito mais sentido para o estudante, tá? Ele vai fazer uma narrativa, pode ser na atenção primária, que eu acho que é muito rico, e aí você, na sua disciplina, você vai trabalhar com isso. Ou eu acho que não é na UNB, é naquela faculdade distrital, Brasília, a ESCS, eles fazem, inclusive, no hospital. No primeiro ano, a professora lá, que é uma antropóloga, eles vão para uma enfermaria e eles têm que produzir uma narrativa de alguém que está internado na primeira pessoa, na terceira pessoa, e o professor aí faz todo um trabalho. Eu acho que a gente tem que, quando a gente vê que não dá certo, a gente tem que pensar por onde que a gente não está fazendo legal para a coisa não caminhar, porque é fascinante. E eu acho que a gente tem que achar que não é só uma coisinha, mas talvez os colegas vão continuar achando, né? Eu acho que o que a Evelyn traz é nossa preocupação, tá? Antes de vir para cá, semana passada, recebi um comunicado da prefeitura que não é mais para agendar a consulta. A gente cuida de uma parte do município. Aí eu respondi para o secretário, não é mais para ter dia de agendamento, mas nós nunca tivemos dia de agendamento. Não, professora, não é mais para agendar a consulta. Aí eu falei, não, a gente vai rasgar esse papel e não vamos levar em conta. Como não é para agendar a consulta? Então, eu acho que sim, a gente está sofrendo todos os dias coisas muito complicadas. E eu acho que a gente tem que estar junto nesses espaços para a gente poder resistir. Acho que é isso. Olha, em função do adiantado da hora, eu vou não ser muito educada e vou só me referir ao CEP, tá?
uma vez que eu atravessei o processo do CEP para poder realizar a pesquisa que gerará o primeiro módulo, como disse, ainda não concluído, mas bastante avançado. Nesse processo, eu conversei diretamente com o coordenador do CEP da Faculdade de Medicina / Hospital do Fundão, Hospital Clementino Fraga Filho, que é um CEP, inclusive, que é membro da CONEP. O que ele me disse foi o seguinte: em primeiro lugar, uma plataforma como essa que nós pretendemos jamais pode ser um projeto só para várias condições. Professora, cada projeto é um projeto. Bem, a produção das entrevistas, em geral, como foi desta vez, conta com um aluno de pós-graduação, que eu aproveito até, se eu centralizei na minha fala os agradecimentos todos à professora Maria Cátia, mas aproveito para fazer um agradecimento, acho que ela acabou de se levantar, mas ela está aqui, que é a Ana Carolina, nossa aluna de mestrado do programa de Clínica Médica. O que ele também recomendou? Faça um projeto para o mestrado, ou se for o doutorado, e faça um projeto à parte para o compartilhamento virtual das narrativas. Então, o projeto das entrevistas foi um projeto mais habitual, que todos conhecem como se faz, a metodologia e o termo de consentimento livre esclarecido, e o projeto de compartilhamento virtual. Esse sim é um projeto que tem um termo de consentimento, onde fica absolutamente claro que a pessoa não poderá ser anônima nesta pesquisa, porque mesmo que ela escolha só prestar o áudio, a voz, ou só o texto da sua entrevista, a transcrição, nós não podemos garantir que essa pessoa não será identificada por um fragmento da história, por sua voz, muito menos, é claro, por sua imagem. Então, é um termo livre e esclarecido que precisa conter todas essas informações. Se a pesquisa é realizada em mais de uma região do país, que é uma intenção nossa, porque essa plataforma pretende acolher o mais possível, mas jamais totalmente, o nosso país, de forma mais ampla, é preciso que haja sempre um CEP autorizando, ou como instituição coparticipante, ou mesmo participante, perto dos pacientes que serão dos grupos, digamos assim, da pesquisa. Então, essas são algumas informações que eu compartilho com vocês. O nosso termo de consentimento foi aprovado, e um aspecto importante do desenho é que exatamente no projeto propriamente compartilhamento virtual, é que nós vamos submeter as entrevistas que foram realizadas no primeiro projeto. Após a análise temática, nós vamos submeter os clipes em pequenos grupos de entrevistados, para que as pessoas saibam exatamente o que seria compartilhado publicamente e autorize o que ela desejar autorizar para compartilhamento público. Vou tentar ser brevíssimo, fazer só 2 apontamentos também. Um sobre a questão levantada por Ana Cecília a respeito da utilização da narrativa na dimensão clínica, mas não propriamente para comentar a dimensão clínica, porque, inclusive, não é a minha expertise, né? Mas para pensar o processo de trabalho. Dentro da atenção primária, é sabido de todos, né? Especialmente em saúde da família, o processo de territorialização é um dos elementos centrais, ou que deveria ser central, na organização de toda a atenção, uma vez que ele responderia pela identificação de necessidades a partir da análise de situação de saúde, que envolve não só dados produzidos pelos serviços e profissionais de saúde, mas exatamente a partir dos próprios moradores, enfim, dos sujeitos que dão vida àquele território, né? Então, a gente tem aí um dispositivo muito interessante de produção de narrativas, né? Se a gente olhar com esses olhos para
esse dispositivo. Da mesma forma, eu já li trabalhos, acho que é muito interessante a gente pensar também a possibilidade de produção de narrativas e da sua circulação e utilização, por exemplo, para tentar estreitar um pouco os laços, articular mais gestão e atenção, que é um outro grande nó de sempre, né? Que são dois mundos muito distantes, desarticulados, não é? Onde correm dinâmicas, né? Que são bastante diferentes. Então, eu acho que tem aí uma potencialidade muito grande da utilização de narrativas, para além do encontro individual, que é central, super importante, não é? E que poderiam vir em benefício, não é? Da identificação dessas necessidades e de uma reformulação do próprio processo de trabalho em sua direção. O outro ponto, você mais breve ainda, é a questão que Marta levanta sobre os aspectos éticos, que eu acho que cada vez mais ocupam, não é? A produção do conhecimento científico, né? E eu acho isso muito bom, e que vem reforçando não só a importância da gente pensar os mecanismos e normas burocráticas de gestão do fazer científico, mas pensar também, e isso como relações de poder, né, que se colocam, mas pensar também essa dimensão política de forma mais ampla. Afinal de contas, quais são as relações políticas responsáveis pela produção do conhecimento, como quando estamos em campo, independentemente de termos ou não a autorização burocrática para ali estarmos, não é? Então, acho que são dois aspectos centrais que merecem, obviamente, uma reflexão muito mais extensa do que vai ser possível aqui, mas eu acho que você levanta essa questão, dentre outros motivos, porque a gente que tem alguma experiência com investigações dirigidas às crianças e adolescentes, encontra nos atuais, na estrutura do CEP-CONEP, uma dificuldade imensa que praticamente impede, né, o desenvolvimento de qualquer relação um pouco mais autônoma especialmente aí eu penso os adolescentes, com crianças é um pouquinho mais complicado, né? Então eu acho que essa é uma questão bem bacana da gente pensar. Então, muito rapidamente, eu vou fazer duas observações a respeito de dois comentários. Eu fui menos organizado, não anotei o nome das pessoas que perguntaram. Então, bom, o primeiro é a partir da colocação da jovem colega médica de família, que traz uma questão que para mim é central e é uma questão que para mim da minha agenda pessoal para os próximos anos, que é como narrativas podem ser tornadas evidências, ou como narrativa pode ser evidência, ou como podemos ter evidências narrativas. Para mim isso é central, isso envolve uma discussão metodológica, epistemológica, política. Esse é o meu projeto pessoal. Eu acho que esse grupo está trazendo contribuições para a gente abordar isso. Como eu citei o Brunner, são dois modos de organização da experiência. Eu acho que a gente tem que fazer esse modo de organização da experiência, um modo que transforma e tem um poder grande de transformação da experiência. Então, acho que esse é um ponto absolutamente central que eu acho que a gente tem a responsabilidade de levar adiante. O segundo ponto, da colega que falou em relação ao uso de narrativas na formação. Vou falar rapidamente da minha experiência. Na minha experiência, eu sempre usei narrativas na formação dentro de espaços já existentes de formação. Nunca me ocorreu criar um espaço à parte ou uma disciplina à parte para isso. E muito por conta de uma coisa que sempre fica voltando à minha cabeça, que eu vou contar uma pequena anedota do Arthur Kleinman, que é um psiquiatra e antropólogo americano. Em 78 publicou um artigo numa revista de medicina interna que virou uma espécie de grande sucesso chamado Cultural Illness and Care. A partir desse artigo, a ideia de competência etnográfica foi incorporada à formação médica. Em 2006, o Kleinman publica um artigo reflexivo, não é um survey estruturado, não é um artigo reflexivo sobre o que foram essas décadas de competência etnográfica na formação médica norte-americana.
E o que ele diz é que os médicos aprenderam que chineses são mais frios e reservados e mexicanos são mais expansivos e calientes. Ou seja, eu tenho muito receio de que a medicina narrativa possa ser mais uma competência, né, que vai se juntar ao conjunto de competências que deve formar um médico, e a gente não tem um todo do que é o médico que a gente quer formar. Então, eu acabo sempre botando nos espaços que a gente já tem. Então, basicamente isso que eu queria comentar. Vou agradecer a todos. Convido a que às 5 em ponto, ou seja, daqui a 15 minutos, a gente volte, porque ainda tem 4 colegas que eu tenho certeza que vale a pena muito ouvir. Obrigada a todos.
conexão. Ele devolve o termo, né, assinado, e a gente agenda a entrevista. Antes da entrevista, faz o teste de conexão na tal plataforma que você escolheu. Se é o GoMeeting, se é o Illuminati ou o Skype, ok? Faz o teste de conexão, avalia as condições logísticas da sua rede, né, a estabilidade da rede, prepara seu equipamento e o ambiente. O momento da entrevista é muito parecido com aquele que acontece quando é face a face, né? Tem uma iniciação, a gente introduz um tema, né? Tem a perguntas, aquele processo de perguntar, de reflexividade, e uma fase conclusiva que é comum às entrevistas narrativas. Bom, que elementos nós precisamos levar em conta quando nós usamos esses espaços? São 5 elementos importantes. Atento ao enredo, para a gente não desviar do assunto, né? A família não... vamos continuar, vamos falar sobre a questão da sobrevivência da criança com câncer. O tema é a sobrevivência da criança com câncer, né? O enredo que tem em torno desse tema, né, mediado na pergunta aberta, disparadora, e vamos buscando os personagens, vamos ficando atentos aos personagens, o narrador, o espaço e o tempo que os eventos vão se sucedendo, para a gente não perder o fio da narrativa. Bom, qual é o papel do entrevistador nesse ambiente? Intervir o minimamente possível, tal qual a gente faz na presencial. Mas há uma tentação da gente ficar perguntando a cada 2 segundos, a conexão está boa? Né? Os meus alunos eles fazem, a senhora está me ouvindo? Né? Está escutando bem? Por isso que a gente fez o teste de conexão antes, do mesmo lugar, nas mesmas logísticas que a gente tinha antes. A questão aberta, a escuta atenta e atenção à conexão, mas não deixar que a conexão traia vocês, né? De ficar insistentemente perguntando se está tudo bem. Outro aspecto importante, a gente precisa levar em consideração, é que na interação mediada por ferramenta virtual, há limites na comunicação corporal. Tá? Não tem aquilo que a gente olha, registra, né? Ela mudou a posição do corpo, não tem no ambiente da entrevista. Você é dependente da rede. Se a rede é estável, você flui, melhora a narrativa. Não tem menos cortes. Tem risco de perda de material. Tem que assumir que isso é possível. Você pode perder material se a conexão cair, não houver mais reconexão. E necessita mais engajamento, principalmente do narrador. Em geral, são narradores ativistas, né? São ativistas sociais que querem contribuir, trazendo uma mensagem, uma narrativa de construção e de transformação da realidade. E ver a pesquisa como instrumento. As questões éticas. Né? Gente, estou dando um panorama para vocês, que são 15 minutos, já me avisaram que eu acho que eu já gastei 12, né? Então, faltam 3. Estou aqui de olho. Bom, primeiro é a segurança digital. A segurança digital não é por conta só da questão da preservação do anonimato e a confidencialidade, mas é o uso inadequado que as pessoas podem, ao hackear a conversa, fazer da conversa que você está tendo, às vezes, inclusive, tratando de temas sensíveis. Por isso que eu recomendo sempre uma plataforma com segurança digital, como é a GoMeeting, como é a Illuminati, né? Tem mais segurança digital do que o Skype. O processo de consentimento, que eu já falei, né? Pode demorar um pouquinho mais. A obtenção do termo, necessariamente ele tem que te devolver o termo assinado, não dá para ser diferente, com o seu registro. E a devolução do resultado da pesquisa ao participante também tem que ser negociada dentro desse processo de pesquisar uma nova data para você devolver, principalmente a entrevista narrativa, para ele fazer a validação da entrevista e depois também devolver o resultado da pesquisa. Caminhando para o final, eu trouxe 3 exemplos do que pode ser previsto, né? Algumas ciladas que a gente cai, e o outro uma entrevista, um fragmento mostrando
pode ser bem sucedido. Primeiro, né, o que você pode prever? O ajuste do microfone. Você pode perder seu material se esquecer de ligar o microfone do computador, né? Você não grava nada. O outro é a câmera do gravador, do computador. Tá? Você precisa estar com a sua câmera ligada e a pessoa também com a câmera ligada, na melhor resolução possível. E você pode gravar internamente, você pode fazer a gravação dessa entrevista. Gravador de áudio. Eu gosto muito de gravar, não só usando o gravador interno, mas também o externo, que é o gravador de áudio, porque você tem mais segurança. Tá? Cuidar para a iluminação e sonorização do ambiente, para eliminar ruídos externos, porque isso prejudica depois a sua, né, transcrição do material. Se você vai usar, inclusive, como uma ferramenta de PEX, você vai ter mais dificuldade com essa poluição sonora e visual que a gravação pode ter. Prever que isso aqui depende não só do entrevistador providenciar, mas também o entrevistado. Você tem que fazer do seu lado e ele do lado de lá. Tá? Os dois têm que interagir nesse ambiente para produzir essa atmosfera. O que pode acontecer? Aqui é um exemplo do que aconteceu conosco. A entrevistada, ela estava falando sobre a condição financeira. Aí disse, a maioria é mãe solteira, não tem uma... Aí não escuta mais nada. Agora cortou. Quer dizer, não escuta mais nada porque caiu a conexão. Ele corte, não chegou a cair, mas ficou instável a conexão e você não ouve mais. Quando retorna a conexão, né, ela continua falando de um ponto que parece que ela falou alguma coisa e eu não escutei. Tá? A outra situação, que já é a última, é uma narrativa bem estruturada. Né? Ela diz, ela teve febre, a febre vinha, ela ficou assim doente umas 2 semanas, a gente levou no PS, aqui onde a gente mora. Esse foi o primeiro lugar, o pronto-socorro do convênio. Então, ele começou com febre, ânsia, vômito, anemia, muito quietinha, amuado, a febre dele ia e vinha. Eu dei, né, aquela Novalgina e a febre voltava. Não era uma febre forte, não passava de 38, mas ia e vinha. A gente levou na primeira semana no pronto-socorro. Você observa que tem uma sequência. Tem uma sequência, ok? Bem, desafios? Muitos. Né? Talvez a gente tenha mais desafios do que propriamente experiência, né? Especialmente, por exemplo, na UFRJ, a gente fica 3 dias sem conexão na internet. Né? Nesse período, se você tem um agendamento de uma entrevista, você vai ter que suspender essa entrevista e recomeçar tudo de novo. Tá? Tem desafio ético? Esse já foi até superado, porque a gente já consegue, sem a menor dificuldade, explicando muito bem as etapas metodológicas, usar essa ferramenta. Nesse momento, a gente está aplicando entrevista, usando o GoBeating, com 5 regiões do país, numa pesquisa financiada pelo Canadá, com um grupo de pesquisadores brasileiros e canadenses. Então, é potente, porque na sociedade, principalmente na sociedade contemporânea, as pessoas têm pouco tempo e pouco recurso para fazer essas grandes mobilidades nesses lugares mais longínquos e de difícil acesso. E a internet está aí, cada vez mais ocupando os nossos lares e nossos espaços. E as entrevistas nesses ambientes, eles conferem bastante privacidade, né, e autenticidade ao